Audiolivros apresenta Shane. Autor Jack Schaefer. Livro escrito em 1949. Dedicatória. Para Cal, para meu primeiro filho, meu primeiro romance. Início do audiolivro. Ele entrou em nosso vale no verão de 1889. Eu era um garoto na época, mal superando a tabela da velha carroça do meu pai. Eu estava na murada superior de nosso pequeno curral, absorvendo o sol do final da tarde, quando vi ao longe na estrada, onde ela virava para o vale a partir da planície aberta além. Naquele ar claro de Wyoming eu podia vê-lo claramente, embora ele ainda estivesse vários quilômetros de distância. Não parecia haver nada de notável nele, apenas mais um cavaleiro perdido cavalgando pela estrada em direção ao aglomerado de prédios de madeira que era nossa cidade. Então eu vi um par de vaqueiros, passando por ele, parando e olhando para ele com uma atenção curiosa. Ele veio com firmeza, direto pela cidade sem diminuir o passo, até que ele alcançou a bifurcação meia milha abaixo de onde estávamos. Uma ramificação virou à esquerda atravessando o val do rio e entrando na grande extensão de Luke Fletcher. O outro avançava ao longo da margem direita, onde nós, proprietários de terras, havíamos fixado nossas reivindicações em uma fileira vale acima. Ele hesitou brevemente, estudando a escolha, e moveu-se novamente com firmeza para o nosso lado. Quando ele se aproximou, o que primeiro me impressionou foram suas roupas. Ele usava calças escuras de algum material de sarja enfiadas em botas de cano alto e presas na cintura por um cinto largo, ambos de couro preto macio trabalhado em desenhos intrincados. Um casaco do mesmo material escuro das calças estava cuidadosamente dobrado e amarrado ao rolo da sela. Sua camisa era de linho fiado, de uma rica cor marrom. O lenço amarrado frouxamente em torno de sua garganta era de seda preta. Seu chapéu não era o conhecido chapéu Stetson, nem o familiar cinza ou bege lamacento. Era de um preto liso, de textura macia, diferente de qualquer chapéu que eu já tivesse visto, com uma coroa vincada e uma aba larga curvada na frente para proteger o rosto. Todos os vestígios de novidade há muito desapareceram dessas coisas. A poeira da distância batia neles. Eles estavam gastos e manchados e vários remendos perfeitos apareciam na camisa. No entanto, uma espécie de magnificência permaneceu e com ela uma pitada de homens e maneiras estranhas à minha limitada experiência de menino. Então esqueci as roupas no impacto do próprio homem. Ele não estava muito acima da estatura mediana, quase franzino. Ele teria olhado, frágil ao lado do corpo quadrado e sólido do pai. Mas até eu podia ler a resistência nas linhas daquela figura sombria e o poder silencioso em seu ajuste sem esforço e sem pensar a cada movimento do cavalo cansado. Ele estava babeado e seu rosto era magro e duro e queimado da testa alta ao queixo firme e afilado. Seus olhos pareciam encobertos pela sombra da aba do chapéu. Ele se aproximou, e pude ver que isso acontecia porque as sobrancelhas estavam franzidas em um estado de alerta fixo e habitual. Abaixo deles, os olhos procuravam incessantemente de um lado para o outro e para a frente, verificando cada item à vista, sem perder nada. Ao perceber isso, um frio súbito, não saberia dizer porquê, passou por mim ali sob o sol quente e aberto. Ele cavalgava com facilidade, relaxado na sela, apoiando o peso preguiçosamente nos estribos. No entanto, mesmo nessa facilidade havia uma sugestão de tensão. Era a facilidade de uma mola enrolada, de uma armadilha armada. Ele puxou as rédeas a menos de 6 metros de mim. Seu olhar me atingiu, me dispensou, passou rapidamente por nossa casa. Isso não era muito, se você estivesse pensando em termos de tamanho e escopo. Mas o que havia era bom. Você pode confiar no pai para isso. O curral, grande o suficiente para cerca de 30 cabeças se você os amontoasse, era gradeado até verdadeiros postes afundados. O pasto atrás, ocupando quase metade de nossa propriedade, era cercado. O celeiro era pequeno, mas era sólido, e estávamos construindo um sótão em uma das extremidades para a alfafa crescer verde nos 40 do norte. Tínhamos um campo de batatas de bom tamanho naquele ano e papai estava experimentando um novo milho que ele havia enviado para Washington e eles estavam aparecendo adequadamente em fileiras sem ervas daninhas. Atrás da casa, a horta da mãe era uma visão corajosa. A casa em si tinha 3 cômodos, 2 na verdade, a grande cozinha onde passávamos a maior parte do tempo dentro de casa e o quarto ao lado. Meu pequeno quarto anexo foi adicionado atrás da cozinha. O pai estava planejando, quando pudesse,
construir para a mãe a sala que ela queria. Tínhamos piso de madeira e uma bela varanda na frente. A casa também era pintada de branco com detalhes em verde, coisa rara naquela região. Para lembrá-la, disse a mãe ao obrigar o pai a fazê-lo, de sua terra natal, a Nova Inglaterra. Ainda mais raro, o telhado era de telhas. Eu sabia o que aquilo significava. Eu ajudei meu pai a dividir aquelas telhas. Poucos lugares tão enfeitados e bem trabalhados poderiam ser encontrados tão profundamente no território naqueles dias. O estranho absorveu tudo, sentando-se facilmente na sela. Eu vi os olhos dele devagar nas flores que mamãe havia plantado nos degraus da varanda. Depois paramos em nossa bomba nova e brilhante no coxo ao lado dela. Eles voltaram para mim e, novamente, sem saber por quê, senti aquele calafrio repentino. Mas sua voz era gentil e ele falava como um homem instruído na paciência. Eu apreciaria uma chance na bomba para mim e para o cavalo. Eu estava tentando formular uma resposta e engasgar com ela, quando percebi que ele não estava falando comigo, mas por mim. Papai tinha vindo atrás de mim e estava encostado no portão do curral. Use toda a água que você quiser. Estranho. Meu pai e eu observamos desmontar em uma única inclinação fluida de seu corpo e conduzir o cavalo até o coxo. Ele bombeou quase cheio e deixou o cavalo afundar o nariz na água fria antes de pegar a concha para si mesmo. Tirou o chapéu, sacudiu a poeira e pendurou no canto do coxo. Com as mãos, ele limpou a poeira de suas roupas com um pedaço de trapo tirado do rolo da sela. Limpou cuidadosamente as botas, desamarrou um lenço do pescoço, arregaçou as mangas e mergulhou os braços no coxo, esfregando-se bem e jogando água no rosto. Ele secou as mãos e usou o lenço para tirar as últimas gotas do rosto. Tirando um pente do bolso da camisa, alisou para trás os longos cabelos escuros. Todos os seus movimentos eram hábeis e seguros, e com uma rápida precisão ele abaixou as mangas, deu um novo nó no lenço e pegou o chapéu. Então, segurando na mão, ele girou e caminhou diretamente para a casa. Ele se abaixou e quebrou o caule de uma das petúnias da mãe e enfiou na faixa do chapéu. Em outro momento, o chapéu estava em sua cabeça, a aba abaixada em um gesto rápido e inconsciente, e ele estava balançando graciosamente na sela e se dirigindo para a estrada. Eu estava fascinado. Nenhum dos homens que eu conhecia tinha tanto orgulho dos seus aparência. Nesse curto espaço de tempo, o tipo de magnificência que eu havia notado emergiu em uma visão mais clara. Estava no ar dele. Tudo nele mostrava os efeitos do uso prolongado e intenso, mas também mostrava a força de qualidade e competência. Não havia frio em mim agora. Já estava me imaginando de chapéu e cinto e botas como essas. Ele parou o cavalo e olhou para nós. Ele estava revigorado e eu teria jurado que as pequenas rugas ao redor de seus olhos eram o que com ele seria um sorriso. Seus olhos não estavam inquietos quando ele olhou para você assim. Eles estavam parados e firmes e você sabia que toda a atenção do homem estava concentrada em você, mesmo no olhar casual. Obrigado, disse ele em sua voz gentil e estava virando na estrada, de volta para nós, antes que o pai falasse em seu jeito lento e deliberado. Não tenha tanta pressa, estranho. Tive que me segurar com força no corrimão ou teria caído de costas no curral. Ao primeiro som da voz do pai, o homem e o cavalo, como um único ser, viraram-se para nos encarar, os olhos do homem fixos no pai, brilhantes e profundos na sombra da aba do chapéu. Eu estava tremendo, atingido mais uma vez. Algo intangível, frio e aterrorizante pairava no ar entre nós. Eu olhei maravilhado enquanto meu pai e o estranho se entreolharam por um longo momento, medindo um ao outro em uma fraternidade silenciosa de conhecimento adulto além do meu alcance. Então a cálida luz do sol inundou-nos, pois papai sorria e falava com a ênfase arrastada que significava que ele havia se decidido. Eu disse para não ter tanta pressa. Estranho. A comida estará na mesa em breve e você pode dormir aqui esta noite. O estranho assentiu baixinho, como se também tivesse se decidido. Isso é muito atencioso da sua parte, disse ele e virou para baixo e veio em nossa direção, conduzindo seu cavalo. Papai andou ao lado dele e todos nos dirigimos para o celeiro. Meu nome é Starrett, disse o pai. Joe Starrett. Este aqui, acenando para mim, é Robert McPherson Starrett, nome demais para um menino. Eu o chamo de Bob. O estranho assentiu novamente. Me chame de Shane, ele disse. Então para mim, Bob, isso é. Você estava me observando por um bom tempo subindo a estrada. Não foi uma pergunta. Foi uma declaração simples. Sim. Eu gaguejei. Sim, eu estava. Certo.
disse ele. Eu gosto disso. Um homem que observa o que está acontecendo ao redor, ele deixará sua marca. Um homem que observa, apesar de toda a sua aparência escura e olhar magro e duro. Esse Shane sabia o que agradaria a um menino. O brilho dele me segurou enquanto ele cuidava de seu cavalo. E eu me preocupei, pendurando sua sela, pegando um pouco de feno, atrapalhando seu caminho e o meu em minha ansiedade. Ele me deixou tirar as rédeas e o cavalo, maior e mais poderoso do que eu pensava agora que estava perto dele, abaixou a cabeça pacientemente para mim e ficou quieto enquanto eu o ajudava a retirar a poeira endurecida. Apenas uma vez ele me parou. Foi quando peguei seu rolo de sela para colocá-lo de lado. No instante em que meus dedos o tocaram, ele o tirou de mim e o colocou em uma prateleira com uma finalidade que indicava nenhuma interferência. Quando nós três subimos para casa, mamãe estava esperando e 4 lugares estavam postos à mesa. Eu vi você pela janela, ela disse e veio apertar a mão de nosso visitante. Ela era uma mulher esbelta e vivaz, com uma tez clara que nem mesmo o nosso clima parecia afetar, e uma massa de cabelo castanho claro que ela usava empilhada no alto para deixá-la, ela costumava dizer, mais perto do tamanho do pai. Marianne, disse o pai, gostaria que você conhecesse o Sr. Shane. Boa noite, senhora, disse nosso visitante. Ele pegou a mão dela e se curvou sobre ela. Mamãe recuou e, para minha surpresa, fez uma delicada reverência. Eu nunca a tinha visto fazer isso antes. Ela era uma mulher imprevisível. Papai e eu teríamos pintado a casa 3 vezes e nas cores do arco-íris para agradá-la. E uma boa noite para você, Sr. Shane. Se Joey não o tivesse chamado de volta, eu mesmo teria feito. Você nunca encontraria uma refeição decente no vale. Ela tinha orgulho de sua cozinha. Era mãe. Isso foi uma coisa que ela aprendeu em casa. Ela costumava dizer que era de alguma utilidade nesta terra crua. Enquanto ela ainda pudesse preparar um jantar adequado, ela contaria ao pai quando as coisas não estivessem indo bem. Ela sabia que ainda era civilizada e havia esperança de progredir. Então ela apertava os lábios e misturava seus biscoitos especiais mais deliciosos, e o pai a observava se movimentar e os comia até a última migalha e se levantava. Enxugue os olhos e estique seu grande corpo e saía para seu trabalho sempre inacabado, como se ousasse qualquer coisa para detê-lo. Agora, sentamo-nos para jantar, e um bom jantar. Os olhos de mamãe brilharam enquanto nosso visitante acompanhava papai e eu. Então todos nos recostamos e, enquanto eu ouvia, a conversa prosseguia quase como velhos amigos em torno de uma mesa familiar. Mas eu podia sentir que estava seguindo um padrão. O pai estava tentando, com a ajuda da mãe e ambos evitando perguntas diretas, obter fatos sobre esse Shane, e ele estava se esquivando a cada passo. Ele estava ciente de seu propósito e nem um pouco irritado com isso. Ele era gentil e cortês e falava prontamente, mas ele sempre os afastava com palavras que não davam nenhuma informação real. Ele devia estar cavalgando há muitos dias, pois estava cheio de notícias das cidades ao longo de sua trilha de volta até Cheyenne, e até mesmo Dodge City e outros além de que eu nunca tinha ouvido falar antes. Mas ele não tinha notícias sobre si mesmo. Seu passado foi cercado tão firmemente quanto nosso pasto. Tudo o que puderam aprender foi que ele estava cavalgando, aproveitando cada dia como ele vinha, sem nada em particular em mente, exceto talvez ver uma parte do país em que nunca tinha estado antes. Depois mamãe lavou a louça e eu sequei, e os 2 homens sentaram, da varanda, suas vozes ecoando pela porta aberta. Nosso visitante estava guiando a conversa agora, e em pouco tempo ele tinha o pai falando sobre seus próprios planos. Isso não foi nenhum truque. Meu pai sempre discutia suas ideias sempre que encontrava um ouvinte. Desta vez ele estava indo forte. Sim, Shane, os garotos com quem eu costumava andar ainda não vêm. O campo aberto não pode durar para sempre. As linhas da cerca estão se fechando. A criação de gado em grandes lotes é um bom negócio apenas para os principais pecuaristas e, na verdade, é um péssimo negócio. Pobre em termos dos recursos que vão para ele. Muito espaço para poucos resultados. É certo que ficará lotado. Bem, agora, disse Shane, isso é muito interessante. Eu tenho ouvido a mesma coisa ultimamente de homens com cabeças bem lúcidas. Talvez haja algo nisso. Por Godfrey, há muito para isso. Ouça-me, Shane. A coisa a fazer é escolher seu lugar, conseguir sua terra, sua própria terra. Ponha colheitas suficientes para carregá-lo e fazer seu dinheiro jogar com um pequeno rebanho. Não todos chifres e ossos, mas criados para carne, cercados e alimentados corretamente. Não tenho feito isso por muito tempo, mas,
Já criei gado que pesa em média 300 libras a mais do que aquela coisa de pernas longas que Fletcher cria do outro lado do rio e a carne melhor. E isso é apenas o começo. Claro, a roupa dele se espalha pela maior parte deste vale e parece grande. Mas ele tem direitos de pasto em muito mais acres do que tem vacas e ele nem mesmo terá esses acres quando mais colonos se mudarem. Seu caminho é um desperdício, terra demais para o que ele tira dela. Ele não pode ver isso. Ele acha que nós, pequeninos, não passamos de malditos incômodos. Você é, disse Shane suavemente, do ponto de vista dele. Você é, sim. Acho que você está certo. Vou ter que admitir isso. Aqueles de nós aqui agora tornariam difícil para ele se ele quisesse usar o campo atrás de nós neste lado do rio como costumava fazer. Completamente nós cortamos algumas fatias muito boas dele. Pior ainda, nós bloqueamos parte do rio. Fechamos o alcance da água. Ele tem reclamado sobre isso desde que chegamos aqui. Ele está preocupado que mais de nós continuaremos vindo e nos estabeleceremos do outro lado também. E então ele estará em apuros. A louça estava a lavar e eu estava me aproximando da porta. Mamãe me pegou como sempre fazia e me levou para a cama. Depois que ela me deixou em meu quartinho dos fundos e foi se juntar aos homens na varanda. Tentei entender mais as palavras. As vozes eram muito baixas. Então devo ter cochilado, pois com um sobressalto percebi que papai e mamãe estavam de novo na cozinha. A essa altura, concluí, nosso visitante estava no celeiro, no beliche que papai construíra para o empregado que estivera conosco por algumas semanas na primavera. Não era estranho, ouvi mamãe dizer, como ele não falava sobre si mesmo. Peculiar, disse pai. Bem, sim, de certa forma. Tudo nele é peculiar. Mãe soou como se ela estivesse agitada, acordado e interessado. Eu nunca vi um homem como ele antes. Você não teria. Não de onde você vem. Ele é uma marca especial que às vezes encontramos aqui na região de Grama. Eu encontrei alguns. Um ruim é veneno. Um bom é puro grão puro. Como você pode ter tanta certeza sobre ele? Ora, ele nem mesmo disse onde foi criado. Bom para o leste, acho, e bem longe para o sul. Tennessee talvez, mas ele tem estado por aí bastante. Eu gosto dele. A voz da mãe era séria. Ele é tão bom, educado e gentil. Não é como a maioria dos homens que conhecia aqui, mas há algo nele, algo por trás da gentileza, algo. A voz dela foi sumindo. Misterioso. Pai sugerido. Sim. Claro, misterioso, mas mais do que isso, perigoso. Ele é perigoso. Sim, papai disse isso de uma forma pensativa. Então ele riu, mas não para nós, minha querida. E então ele disse o que me pareceu uma coisa curiosa. Na verdade, acho que você nunca teve um homem mais seguro em sua casa. De manhã, dormi até tarde e cambaleei até a cozinha para encontrar papai e nosso visitante mexendo nas pilhas de panquecas de mamãe. Ela sorriu para mim do fogão. Papai deu um tapa na minha bunda como forma de saudação. Nosso visitante acenou gravemente para mim sobre o seu prato cheio. Bom dia, Bob. É melhor você cavar rápido ou eu vou acabar com o seu compartilhe também. A magia na comida da sua mãe. Coma o suficiente desses bolos de flanela e você se tornará um homem maior do que seu pai. Bolos de flanela. Você ouviu isso, Joey? Mamãe veio correndo para despentear o cabelo do pai. Você deve estar certo. Tennessee ou algum lugar assim. Eu nunca ouvi eles chamarem isso aqui. Nosso visitante olhou para ela. Um bom palpite, senhora. Muito perto da verdade. Mas você tinha um marido para ajudá-la. Meus pais saíram do Mississippi e se estabeleceram no Arkansas. Não comi nada que valesse a pena ser chamado de bolo de flanela de verdade desde então. Ele colocou as mãos na borda da mesa e se inclinou para trás e as pequenas rugas nos cantos dos olhos estavam mais claras e profundas. Isto é, senhora. Até agora, mamãe deu que em uma garota eu chamaria de risadinha. Se eu sou qualquer juiz de homens, ela disse, isso significa mais. E ela voltou para o fogão. Muitas vezes era assim em nossa casa, meio alegre e quente com sentimento bom. Precisava ser esta manhã porque havia um frio acinzentado no ar e antes mesmo de começar a desacelerar no meu segundo prato de panquecas o vento estava soprando vale abaixo com a chuva de uma de nossas repentinas tempestades de verão seguindo rapidamente.
Nosso visitante havia terminado seu café da manhã. Ele havia comido tantas panquecas que comecei a me perguntar se ele realmente cortaria minha parte. Agora ele se virou para olhar pela janela e seus lábios se apertaram. Mas ele se afastou da mesa e começou a se levantar. A voz da mãe o segurou em sua cadeira. Você não vai viajar com esse tempo. Espere um pouco e vai clarear. Essas chuvas não duram muito. Tem outro bule de café no fogão. Papai estava ligando o cachimbo. Ele manteve os olhos cuidadosamente na fumaça subindo. Marian está certa. Só que ela não vai longe o suficiente. Essas chuvas são curtas, mas eles com certeza atrapalham a estrada. É novo. Ainda não resolveu muito. Muito encharcado quando molhado. Não estará apto para viajar até que seja drenado. É melhor você ficar até amanhã. Nosso visitante olhou para o prato vazio como se fosse o mais importante objeto em toda a sala. Dava para ver que ele gostou da ideia. No entanto, ele parecia de alguma forma preocupado com isso. Sim, disse o pai. Essa é a esquiva sensata. Aquele seu cavalo estava praticamente derrotado ontem à noite. Se eu fosse um médico de cavalos agora, pediria um dia de descanso imediatamente. Dane-se se eu não acho que a mesma receita também me faria bem. Você fica aqui o dia todo e eu acompanho. Gostaria de dar uma volta com você. Mostrar o que estou fazendo com o lugar. Ele olhou suplicante para a mãe. Ela ficou surpresa e por um bom motivo. O pai geralmente estava tão empenhado em trabalhar cada minuto possível para colocar seus planos em dia que ela teria uma briga para fazê-lo relaxar uma vez por semana em respeito ao sábado. Com um tempo ruim como aquele, ele geralmente ficava inquieto e andava pela casa como se pensasse que era um insulto pessoal a ele. Um truque para impedi-lo de sair e fazer coisas. E aquele estava falando de um dia inteiro de descanso. Ela estava intrigada, mas ela jogou direto. Você estaria nos fazendo um favor, Sr. Cheyenne. Não recebemos muitos visitantes de fora do vale. Seria muito bom se você ficasse. E, além disso, ela torceu o nariz para ele, como fazia quando estava provocando o pai com algum novo esquema dela. E, além disso, estou esperando uma desculpa para experimentar uma torta de maçã funda. Já ouvi falar. Seria apenas desperdiçado com esses outros dois. Eles comem tudo à vista e não sabem distinguir o bom do ruim. Ele estava olhando para cima, diretamente para ela. Ela balançou um dedo para ele. E outra coisa. Estou fervilhando de perguntas sobre o que as mulheres usavam na civilização. Você sabe, chapéus e tal. Você é o tipo de homem que os notaria. Me disse. Cheyenne recostou-se em sua cadeira. Uma leve expressão interrogativa suavizou as linhas finas de seu rosto. Senhora, não tenho certeza se aprecio como você me rotulou. Ninguém mais me chamou de especialista em chapelaria feminina. Ele estendeu a mão e empurrou seu copo sobre a mesa em direção a ela. Você disse algo sobre mais café, mas eu traço a linha em mais bolos de flanela. Estou completamente cheio. Estou começando a economizar espaço para aquela torta. Seria melhor. Papai estava muito satisfeito com alguma coisa. Quando Marianne se põe a cozinhar, ela faz um homem esquecer que tem limites para o seu apetite. Só não lhe dê noções extravagantes de chapéus novos para que ela os envie para a casa de pedidos pelo correio e jogue meu dinheiro em bobagens bobas. Ela tem um chapéu. A mãe nem percebeu isso. Ela sabia que o pai estava apenas falando. Ela sabia que sempre que ela queria muito alguma coisa e dizia isso, o pai iria se ferrar tentando conseguir para ela. Ela correu até a mesa com o bule de café, serviu-se de uma nova rodada. Em seguida, colocou-a em um local de fácil alcance e sentou-se. Achei que aquele negócio de chapéus fosse apenas uma piada que ela inventou para ajudar papai a persuadir nosso visitante a ficar. Mas ela começou quase imediatamente, importunando para descrever as damas que ele tinha visto em Cheyenne e outras cidades onde os novos estilos poderiam estar. Ele se sentou lá, tranquilo e amigável, contando a ela como eles usavam chapéus largos de abas largas com muitas flores na frente e em cima e fendas nas abas para lenços passarem e serem amarrados em laços sob o queixo. Falar assim parecia tolice para mim vindo de um homem adulto. Ainda esse Cheyenne não se incomodou nem um pouco. E o pai ouviu como se achasse que estava tudo bem. Só que não muito interessante. Ele os observava a maior parte do tempo em um silêncio bem-humorado, tentando de vez em quando interromper com sua própria conversa sobre colheitas e novilhos e desistindo e desistindo novamente com um balançar de cabeça sorridente para aqueles dois. E a chuva lá fora estava longe e sem sentido porque o sentimento amigável em nossa cozinha era suficiente para aquecer todo o nosso mundo. Então Cheyenne estava contando sobre a feira anual de ações em Dodge City e o pai ficou interessado e animado.
E foi a mãe quem disse: olha, o sol está brilhando. Era tão claro e doce que você queria sair correndo e respirar o frescor brilhante. Papai deve ter se sentido assim porque deu um pulo e quase gritou: vamos, Shane. Vou mostrar a você o que esse clima de amarelinha faz com minha alfafa. Você quase pode ver o material crescendo. Shane estava apenas um passo atrás dele, mas eu cheguei antes deles na porta. Mamãe seguiu e ficou observando por algum tempo na varanda enquanto nós três partíamos, escolhendo nosso caminho em torno das poças e dos tufos mais altos de grama brilhante com as gotas de chuva. Cobrimos todo o lugar minuciosamente, papai falando o tempo todo, mais entusiasmado com seus planos do que havia estado por muitas semanas. Ele realmente acertou o passo quando estávamos atrás do celeiro, onde podíamos ter uma boa visão de nosso pequeno rebanho se espalhando pelo pasto. Então ele parou. Ele notou que Shane não estava prestando muita atenção. Ele ficou quieto por um momento quando viu que Shane estava olhando para o toco. Esse era o único ponto ruim em nosso lugar. Ele se projetava como uma velha ferida cicatrizada no espaço aberto atrás do celeiro. Um grande toco velho, todo irregular no topo, o legado de alguma grande árvore que deve ter morrido muito antes de chegarmos ao vale e finalmente ser quebrada por uma forte tempestade de vento. Era grande o suficiente, eu costumava pensar, para que, se fosse liso por cima, você pudesse servir o jantar para uma família de bom tamanho. Mas você não poderia ter feito isso porque não poderia tê-los perto disso. As enormes raízes velhas se projetavam em todas as direções, algumas tão grandes quanto minha cintura, empurrando e se retorcendo no chão como se fossem se manter lá para a eternidade e o passado. Papai vinha trabalhando nisso de vez em quando, roendo as raízes com um machado, desde que terminou de varrer o curral. A marcha era lenta, mesmo para ele. A madeira era tão dura que ele não conseguia afundar a lâmina muito mais do que 1/4 de polegada de cada vez. Acho que tinha sido um velho carvalho. Não muitos desses cresceram tão longe no território, mas os que cresceram ficaram grandes e duros. Nós o chamávamos de pau-ferro. Papai tentou queimar pilhas de arbustos contra ele. Aquele toco velho apenas zombou do fogo. A queimadura parecia tornar a madeira mais dura do que nunca. Então ele estava lutando raiz por raiz. Ele nunca pensou que tinha muito tempo de sobra para isso. Nas raras ocasiões em que ele ficava realmente bravo com alguma coisa, ele pisava lá fora e mastigava outra raiz. Ele foi até o toco agora e chutou a raiz mais próxima. Um chute inteligente, do jeito que fazia toda vez que passava por ela. Sim, disse ele. Essa é a mó em volta do meu pescoço. Essa é a única coisa idiota sobre este lugar que eu ainda não venci. Mas eu vou. Nenhuma madeira que já cresceu pode resistir a um homem que tem a força e a vontade de continuar martelando nela. Ponto. Ele olhou para o toco como se fosse uma pessoa brotando na frente dele. Você sabe, Shane, eu estive brigando com essa coisa por tanto tempo que criei um pouco de afeição por ela. É difícil. Eu posso admirar a resistência. O tipo certo. Ele estava correndo de novo, cheio de palavras e meio que feliz por deixá-la sair, quando percebeu novamente que Shane não estava prestando muita atenção. Estava ouvindo algum som ao longe. Com certeza, um cavalo estava subindo a estrada. Papai e eu nos viramos com ele para olhar em direção à cidade. Em um momento, nós o vimos saindo do bosque de árvores e arbustos altos a cerca de 1/4 de milha de distância, um alazão de pescoço alto puxando uma carroça leve. A lama salpicava de seus cascos, mas não muito, e ele pisava livre e com facilidade. Shane olhou de soslaio para o pai. Não serve para viajar, ele disse suavemente. Starrett, você é pobre como um mentiroso. Então sua atenção estava no vagão e ele estava tenso e alerta, estudando o homem ereto no assento oscilante. O pai simplesmente riu da observação de Shane. Essa é a roupa de Jacques Ledyard, ele disse, assumindo a liderança em direção à nossa pista. Eu pensei que talvez ele se levantasse desta forma esta semana. Espero que ele tenha aquele cultivador que eu queria. Ledyard era um homem pequeno, de feições magras, um mascate ou comerciante que vinha a cada 2 meses com coisas que você não conseguia comprar no armazém geral da cidade. Ele carregava seu estoque em um cargueiro de mulas dirigido por um velho negro de cabelos brancos que agia como se tivesse medo até de falar sem permissão. Ledyard fazia as entregas em sua carroceria, sempre cobrando uma boa pechincha e pegando pedidos de artigos para trazer na próxima viagem. Eu não gostava dele, e não apenas porque ele disse coisas boas sobre mim,
mas não para o bem do meu pai. Ele sorria demais e não havia verdadeira amizade nele. No momento em que estávamos ao lado da varanda, ele havia colocado o cavalo em nossa pista e eu estava parando. Ele pulou para baixo, gritando saudações. O pai foi ao seu encontro. Shane ficou na varanda, encostado no poste final. Está aqui, disse Ledyard. A beleza de que te falei. Ele arrancou a cobertura de lona do corpo da carroça e o sobrilhou em um novo e brilhante cultivador de 7 pontas deitado de lado nas tábuas do piso. Essa é a melhor compra que fiz neste transporte. HMMMM. Disse o pai. Você acertou. Isso é o que eu queria. Mas quando você começa a falar sobre a melhor compra, isso sempre significa muito dinheiro. Qual é a tarifa? Bem agora, Ledyard demorou a responder. Isso me custou mais do que eu percebi quando estávamos falando da última vez. Você pode pensar que é um pouco íngreme. Eu não. Não para uma nova beldade como aquela ali. Você compensará a diferença rapidamente com o trabalho que economizará com isso. Manuseia tão fácil que até o garoto aqui vai usá-lo em breve. Acerte. Disse o pai. Eu te fiz uma pergunta. Ledyard foi rápido agora. Diga uma coisa, vou cortar o preço. Levar uma perda para por favor um bom cliente. Eu deixo você ficar com ele por 110. Fiquei surpresa ao ouvir a voz de Shane cortando. Calma. Uniforme simples. Deixar você ficar com ele? Acho que ele vai. Havia um assim em uma loja em Cheyenne. Preço de tabela $60. Ledyard mudou de posição. Pela primeira vez, ele olhou atentamente para nosso visitante. O sorriso superficial abandonou seu rosto. Sua voz tinha um tom feio. Alguém pediu para você insistir nisso? Não, disse Shane. Calma aí uniformemente como antes. Eu acho que ninguém fez. Ele ainda estava encostado no poste. Ele ia não se mexeu e não disse mais nada. Ledyard virou-se para o pai, falando rapidamente. Esqueça o que ele diz. Starrett, eu o localizei agora. Ouvi falar dele meia dúzia de vezes ao longo da estrada até aqui. Ninguém o conhece. Ninguém pode entendê-lo. Acho que posso. Apenas um vagabundo perdido. Provavelmente expulso de alguma cidade e cobertura de caça. Estou surpreso que você o deixou ficar por aí. Você pode se surpreender com muitas coisas, disse o pai, começando a morder as palavras. Agora me dê diretamente o preço. É o que eu disse. 110. Inferno. Eu estarei fora do negócio. De qualquer maneira, então vou reduzi-lo para 100 se isso fizer você se sentir melhor. Ledyard hesitou, observando o pai. Talvez ele tenha visto algo em Cheyenne, mas ele está confuso. Deve ter sido uma daquelas pequenas marcas, frágil e quase metade do tamanho. Isso pode corresponder ao seu preço. O pai não disse nada. Ele estava olhando para Ledyard de uma forma firme e inabalável. Ele nem sequer olhou para Shane. Você pode ter acreditado que ele nem ouviu o que Shane disse, mas seus lábios estavam se dobrando em uma linha apertada como se ele estivesse pensando que não era agradável de se pensar. Ledyard esperou e o pai não disse nada e a raiva crescente em Ledyard se libertou. Starrett, você vai ficar aí parado e deixar aquele vagabundo que ninguém conhece me chamar de mentiroso? Olhe para ele. Olhe para suas roupas. Ele é apenas um barato, Tinhorn. Ledyard parou, engasgando com o que queria dizer. Ele recuou um passo com um medo súbito aparecendo em seu rosto. Eu sabia porque mesmo quando virei minha cabeça para ver Shane, aquele mesmo calafrio que eu havia sentido no dia anterior, intangível e aterrorizante, estava no ar novamente. Shane não estava mais encostado no poste da varanda. Ele estava ereto, as mãos cerradas ao lado do corpo, os olhos fixos em Ledyard, todo o corpo alerta e vivo no instante do salto. Você sentiu sem saber como cada segundo oscilante poderia trazer uma explosão de letalidade indescritível. Então a tensão passou, desaparecendo no silêncio vazio. Os olhos de Shane perderam o foco nítido em Ledyard e pareceu-me que refletia neles alguma dor profunda dentro dele. O pai havia girado para poder ver os dois em uma varredura. Ele voltou para Ledyard sozinho. Sim, Ledyard, estou acreditando na palavra dele. Ele é meu convidado. Ele está aqui a meu convite. Mas não é esse o motivo. O pai endireitou-se um pouco e ergueu a cabeça e olhou para além do rio. Posso imaginar os homens sozinho. Aceito a palavra dele em qualquer coisa que ele queira dizer em qualquer dia do ano de Deus. A cabeça do pai baixou e sua voz era monótona e definitiva. 60 é o preço. Adicione 10 para um lucro justo. Mesmo que você provavelmente compre no atacado, outros 10 por trazê-lo até aqui. Isso dá 80. Pegue isso ou deixe isso. Faça o que fizer. Agarre-se e saia da minha terra. Ledyard olhou para as próprias mãos.
esfregando-as como se estivesse com frio. Onde está o seu dinheiro? Ele disse. Papai entrou em casa, no quarto onde guardava nosso dinheiro. Uma bolsinha de couro na prateleira do armário. Ele voltou com as notas amassadas. Todo esse tempo Shane ficou lá, imóvel, seu rosto duro, seus olhos seguindo meu pai com uma estranha selvageria neles que eu não conseguia entender. Ledyard ajudou meu pai a colocar o cultivador no chão. Depois pulou para o assento da carroça e partiu como se estivesse feliz por sair de nossa casa. Papai e eu paramos de observá-lo na estrada. Procuramos por Shane e ele não estava à vista. O pai balançou a cabeça maravilhado. Agora, onde você acha ele estava dizendo, quando vimos Shane saindo do celeiro? Ele estava carregando um machado, o único que o pai usava para gravetos pesados. Ele contornou a esquina do prédio. Ficamos olhando para ele e ainda estávamos olhando quando ouvimos o som claro do aço cortando a madeira. Eu nunca poderia ter explicado o que aquele som fez comigo. Ele atingiu através de mim como nenhum som jamais havia feito antes. Com ele correu um calor que apagou de uma vez e para sempre a sensação de súbito terror frio que nosso visitante havia evocado em mim. Havia durezas escondidas afiadas nele, mas estes não eram para nós. Ele era perigoso, como mamãe havia dito, mas não para nós como o pai também disse. E ele não era mais um estranho. Ele era um homem como um pai em quem um menino podia acreditar no simples conhecimento de que o que estava além da compreensão ainda era limpo, sólido e correto. Olhei para papai para tentar ver o que ele estava pensando, mas ele estava indo em direção ao celeiro com passadas tão longas que tive que correr para ficar logo atrás dele. Nós contornamos o canto mais distante e lá estava Shane encurralado na maior raiz não cortada daquele grande e velho toco. Ele estava balançando o machado em um ritmo constante. Ele estava mastigando aquela raiz com mordidas quase tão profundas quanto o pai poderia enfiar. Papai parou, pernas abertas, mãos nos quadris. Agora olha aqui. Ele começou. Não há chamada para você. Shane quebrou o ritmo apenas o suficiente para olhar diretamente para nós. Um homem tem que pagar suas dívidas, disse ele e voltou a brandir o machado. Ele estava realmente cortando aquela raiz. Ele parecia tão desesperado em sua determinação que tive que falar. Você não nos deve nada, eu disse. Muitas vezes recebemos pessoas para jantar. A mão do meu pai estava no meu ombro. Não, Bob. Ele não quer dizer refeições. Papai estava sorrindo, mas ele estava tendo que piscar várias vezes e eu poderia jurar que seus olhos estavam enevoados. Ele ficou em silêncio agora, sem se mover, observando Shane. Era algo que valia a pena ver. Quando meu pai trabalhava naquele velho toco, também valia a pena ver. Ele manejava muito bem um machado e o que impressionava era a força e a vontade dele fazendo-o se comportar e lutar por ele contra a dura madeira velha. Isso era diferente. O que impressionou você quando Shane descobriu o que ele estava enfrentando e se estabeleceu foi a maneira fácil como o poder nele se derramava suavemente em cada golpe. O homem e o machado pareciam ser parceiros no trabalho. A lâmina afundava nas ranhuras paralelas quase como se soubesse o que fazer e as lascas do meio saíam em pequenos blocos firmes e finos. Papai observou e eu observei os dois e o tempo passou sobre nós. E então o machado cortou a última tira e a raiz foi cortada. Eu tinha certeza que Shane iria parar, mas ele deu a volta para a próxima raiz e se endireitou novamente e a lâmina afundou mais uma vez. Quando atingiu esta segunda raiz, o pai estremeceu como se o tivesse atingido. Então ele endureceu e desviou o olhar de Shane e olhou para o velho toco. Ele começou a se mexer, jogando o peso de um pé para o outro. Em pouco tempo, mais alguém andava inspecionando o toco de diferentes ângulos, como se fosse algo que ele nunca tivesse visto antes. Por fim, deu um chute na raiz mais próxima e saiu correndo. Em um momento ele estava de volta com o outro machado, o grande de lâmina dupla que eu mal conseguia erguer do chão. Ele pegou uma raiz no lado oposto de Shane. Ele não estava com raiva do como costumava ser quando confrontava uma daquelas raízes. Havia uma espécie de expressão serena e satisfeita em seu rosto. Ele girou aquele grande machado como se fosse apenas uma ferramenta de criança. A lâmina impressionante afundou talvez meia polegada inteira. Ao ouvir o som, Shane se endireitou de lado. Seus olhos se encontraram por cima do toco e se fixaram em nenhum deles. Disse uma palavra. Então eles brandiram seus machados e ambos disseram muito àquele velho toco. A princípio foi emocionante observá-los. Eles estavam batendo em um ritmo acelerado, fazendo as fichas dançarem. Achei que talvez cada um cortasse uma raiz agora e parasse. Mas Shane terminou o dele e olhou para o pai trabalhando constantemente com um pequeno sorriso sombrio puxando sua boca.
ele mudou para outra raiz. Alguns momentos depois, meu pai acertou dele com um golpe que jogou a cabeça do machado no chão. Ele lutou com o cabo para soltar a cabeça e também atacou outra raiz sem nem mesmo esperar para limpar a sujeira. Isso começou a parecer uma longa sessão. Então comecei a me afastar. Assim que eu estava virando a esquina do celeiro, mamãe passou pela esquina. Ela era a coisa mais fresca e bonita que eu já tinha visto. Ela pegou seu chapéu e tirou a velha fita dele e o arrumou como Shane disse a ela. Algumas das flores da casa estavam em um pequeno buquê na frente. Ela havia cortado fendas na aba e a faixa de seu melhor vestido passava pela coroa e pelas fendas e era amarrada em um laço alegre sob o queixo. Ela caminhava delicadamente, muito orgulhosa de si mesma. Ela aproximou-se do toco. Aqueles 2 helicópteros estavam tão ocupados e concentrados que, mesmo que soubessem que ela estava lá, eles realmente não a notaram. Bem, ela disse, você não vai olhar para mim? Ambos pararam e ambos olharam para ela. Acertei? Ela perguntou a Shane. É assim que eles fazem? Sim, senhora, disse ele. Mais ou menos assim. Apenas suas abas são mais largas. E ele balançou de volta sua raiz. Joe Starrett, disse a mãe. Você não vai pelo menos me dizer se você gosta de mim com este chapéu? Olha aqui, Marianne, disse o pai. Você sabe muito bem que, com ou sem chapéu, você é a coisa mais bonita, para mim que já aconteceu na terra verde de Deus. Agora pare de nos incomodar. Não vê que estamos ocupados? E voltou para sua raiz. O rosto da mãe era de um rosa profundo. Ela tirou o laço e o chapéu da cabeça. Ela o segurou balançando em sua mão pelas pontas da faixa. Seu cabelo estava bagunçado e ela estava realmente furiosa. Disse ela. Este é um tipo engraçado de descanso que você está fazendo hoje. O pai colocou a cabeça do machado no chão e apoiou-se no cabo. Talvez pareça engraçado para você, Marianne, mas este é o melhor descanso que tive desde que me lembro. Disse a mãe novamente. Você vai ter que parar de descansar por um tempo de qualquer maneira e fazer o que suponho que você chamará de trabalho. O jantar está quente no fogão e esperando para ser servido. Ela se debateu e voltou direto para casa. Todos nós a marcamos para uma refeição desconfortável. Mamãe sempre acreditou que você deveria ser decente e educado na hora das refeições, principalmente com companhia. Ela era educada o suficiente agora. Ela estava sendo especialmente doce, falando o suficiente para toda a mesa sem dizer uma palavra sobre seu chapéu caído onde ela o havia jogado na cadeira perto do fogão. O problema era que ela era educada demais. Ela estava se esforçando demais para ser doce, tanto quanto você poderia dizer. Porém, os 2 homens não estavam preocupados com ela em todos. Eles ouviram distraidamente sua conversa, concordando quando ela lhes fazia perguntas diretas, mas mantendo-se calados. Suas mentes estavam naquele velho toco e no que quer que fosse que aquele velho toco passou a significar para eles e eles estavam com pressa para começar de novo. Depois que eles saíram e eu ajudei mamãe com a louça por algum tempo, ela começou a cantarolar baixinho e eu sabia que ela não estava mais brava. Ela estava muito curiosa e intrigada para ter espaço para qualquer outra coisa. O que aconteceu lá fora, Bob? Ela me perguntou. O que deu naqueles 2? Eu não sabia direito. Tudo o que pude fazer foi tentar contar a ela sobre Ledyard e como nosso visitante o havia chamado no cultivador. Eu devo ter usado palavras erradas, porque, quando eu contei a ela sobre Ledyard falando mal e a maneira como Shane agiu, ela ficou toda corada e animada. O que você diz, Bob? Você estava com medo dele? Ele te assustou? Seu pai nunca o deixaria fazer isso. Eu não estava com medo dele, eu disse, lutando para fazê-la ver a diferença. Eu estava apenas com medo. Eu estava com medo do que quer que fosse que pudesse acontecer. Ela estendeu a mão e bagunçou meu cabelo. Eu acho que entendo, ela disse suavemente. Ele me fez sentir um pouco assim também. Ela foi até a janela e olhou para o celeiro. O ritmo constante de golpes duplos, tão juntos que soavam quase como um só, era fraco, mas claro na cozinha. Espero que Joey saiba o que está fazendo, ela murmurou para si mesma. Então ela se virou para mim. Vá embora, Bob. Eu mesmo termino. Não era divertido observá-los agora. Eles diminuíram para um ritmo lento e obstinado. Papai me mandou uma vez para o amolar, para que eles pudessem afiar as lâminas, e novamente para uma pá para que ele pudesse limpar a sujeira das raízes mais baixas.
e percebi que ele poderia me manter correndo enquanto eu estivesse por perto. Saí sozinha para ver como estava a horta da mamãe depois da chuva e talvez aumentar a população na caixa de minhocas que estava coletando para quando ia pescar com os meninos da cidade. Eu levei meu tempo sobre isso. Joguei bem longe, mas não importa onde eu fosse. Sempre ouvia aquele corte à distância. Você não podia deixar de começar a se sentir cansado só de ouvir isso, de pensar em como eles estavam trabalhando e permanecendo nisso. No meio da tarde, entrei no celeiro. Houve mãe na baia traseira, em cima de uma caixa espiando pela janelinha acima dela. Ela pulou para baixo assim que me ouviu e colocou um dedo nos lábios. Eu declaro, ela sussurrou. De certa forma, esses dois não são tão velhos quanto você, Bob. Mesmo assim, ela franziu a testa para mim de uma maneira tão engraçada e confiante que me senti quente por dentro. Não se atreva a dizer a eles que eu disse isso, mas há algo esplêndido na batalha que eles estão travando naquele velho monstro. Ela passou por mim em direção à casa com um ar tão vivo que a segui para ver o que ela ia fazer. Ela correu pela cozinha e em pouco tempo ela tinha uma panela de biscoitos no forno. Enquanto assavam, ela pegou o chapéu e cuidadosamente costurou a velha fita em seu antigo lugar. Disse ela, mais para si mesma do que para mim. Você pensaria que eu aprenderia. Aqui não é Dodge City. Isso não é nem mesmo uma parada de apito. É a fazenda de Joe Starrett. É onde tenho orgulho de estar. Fora vieram os biscoitos. Ela empilhou o máximo que pôde em um prato, abrindo uma das sobras em sua boca e me dando o resto. Ela pegou o prato e marchou com ele para trás do celeiro. Ela passou por cima das raízes cortadas e colocou o prato em um local bastante liso no topo do toco. Ela olhou para os dois homens, primeiro um e depois o outro. Vocês são um par de tolos, disse ela. Mas não há nenhuma lei contra eu ser um tolo também. Sem olhar para nenhum deles novamente, ela se afastou, de cabeça erguida, de volta para casa. Os dois ficaram olhando para ela até que ela sumiu de vista. Eles se viraram para olhar para os biscoitos. Papai deu um suspiro profundo, tão profundo que parecia sair de seus pesados sapatos de trabalho. Não havia nada de triste ou triste nisso. Havia algo nele muito grande para ser mantido apertado com conforto. Ele deixou seu machado cair no chão. Ele se inclinou para a frente e separou os biscoitos em duas pilhas ao lado do prato, contando-os por igual. Um foi deixado no prato. Ele colocou isso sozinho no toco. Ele pegou seu machado e o estendeu e o deixou cair suavemente sobre o único biscoito exatamente no meio. Ele apoiou o machado no toco e pegou as duas metades do biscoito e colocou uma em cada pilha. Ele não disse uma palavra para Shane. Ele lançou em uma pilha e Shane fez um para o outro, e os dois se encararam sobre as últimas raízes não cortadas, mastigando aqueles biscoitos como se comê-los fosse a coisa mais séria que já haviam feito. Papai terminou sua pilha e passou os dedos no prato para as últimas migalhas. Ele se endireitou e esticou os braços bem alto. Ele parecia se esticar e se esticar até se tornar uma tremenda torre de força alcançando o sol do final da tarde. Ele mergulhou de repente para pegar o prato e jogá-lo para mim. Ainda no mesmo movimento, ele agarrou o machado e girou em um grande arco na raiz que estava trabalhando. Rápido como ele era, Shane estava certo. Com ele, e juntos eles estavam conversando novamente com aquele velho toco. Levei o prato para mamãe. Ela estava descascando maçãs na cozinha, cantarolando alegremente para si mesma. A caixa de lenha, Bob, disse ela, e continuou cantarolando. Eu carreguei em comprimentos e fogão até que a caixa não aguentasse mais. Então saí antes que ela pudesse pensar em mais tarefas. Tentei me manter ocupado perto do rio, saltando pedras chatas na correnteza ainda enlameada por causa da chuva. Eu consegui por um tempo, mas aquele corte constante tinha um fascínio peculiar. Estava sempre me puxando para o celeiro. Eu simplesmente não conseguia entender como eles podiam insistir nisso hora após hora. Não fazia sentido para mim, porque eles deveriam funcionar assim. Quando eliminar aquele toco velho não era realmente tão importante. Eu estava vacilando em frente ao celeiro, quando notei que o corte estava diferente. Apenas um machado estava funcionando. Eu corri para trás. Shane ainda estava balançando, cortando a última raiz. Papai estava usando a pá, cavando sob um lado do toco, tirando a terra entre as raízes cortadas. Enquanto eu observava, ele colocou a pá de lado e encostou o ombro no toco. Ele se ergueu contra ela. O suor começou a escorrer por seu rosto. Houve um pequeno som de sucção e o toco se moveu levemente. Isso fez isso. De repente,
Fiquei tão excitado que pude ouvir meu próprio sangue pulsando em meus tímpanos. Eu queria correr para aquele toco e empurrá-lo e senti-lo se mover. Só eu sabia que papai pensaria que eu estava atrapalhando. Shane terminou a raiz e veio ajudá-lo. Juntos, eles se aguaram contra o toco. Ele se inclinou quase uma polegada inteira. Você poderia começar a ver um espaço aberto na terra onde estava se soltando. Mas assim que eles diminuíram a pressão, ela recuou. De novo eles o atacaram. A cada vez, ele se inclinava um pouco mais para cima. Cada vez que iria cair para trás. Eles subiram uma vez cerca de 1,5 pés. E esse foi o limite. Eles não conseguiram passar por isso. Eles pararam, respirando com dificuldade. Fortes listras agora dos riachos de suor em seus rostos. O pai espiou por baixo o melhor que pôde. Deve ser uma raiz principal, disse ele. Essa foi a única vez que um deles falou com o outro. Até onde eu sabia, durante toda a tarde. Pai não disse algo mais. E Shane não disse nada. Ele apenas pegou seu machado, olhou para o pai e esperou. Papai começou a balançar a cabeça. Havia algum pensamento não dito entre eles que o incomodava. Ele olhou para suas próprias mãos grandes e lentamente os dedos se curvaram até que estivessem cerrados em punhos grandes. Então sua cabeça parou de tremer e ele ficou mais alto e respirou fundo. Ele se virou e recuou entre duas pontas de raízes cortadas, pressionando contra o toco. Ele empurrou os pés no chão para pontos de apoio firmes. Ele dobrou os joelhos, deslizou os ombros pelo toco e envolveu as pontas das raízes com as mãos grandes. Lentamente, ele começou a se endireitar. Lentamente, aquele enorme toco velho começou a se erguer. Subiu, centímetro a centímetro, até o lado estava no limite que eles haviam atingido antes. Shane se abaixou para olhar embaixo. Ele enfiou o machado na abertura e eu ouvi bater na madeira. Mas a única maneira de ficar em posição para balançar o machado na abertura era cair sobre o joelho direito e estender a perna e a coxa esquerdas na abertura e apoiar o peso sobre elas. Então ele poderia trazer o machado em um ângulo baixo perto do chão. Ele lançou um rápido olhar para o pai ao lado e atrás dele. Olhos fechados, músculos travados naquele grande esforço sustentado, e ele caiu em posição com todo o peso terrível do toco equilibrado acima de quase metade de seu corpo e enviou o machado varrendo para baixo. Golpes rápidos e poderosos. De repente, o pai pareceu escorregar. Só que ele não havia escorregado. Ele se endireitou ainda mais. O toco havia saltado mais alguns centímetros. Shane saltou para fora e jogou seu machado de lado. Ele agarrou uma das pontas da raiz e ajudou o pai a soltar o toco. Ambos estavam soprando como se tivessem corrido um longo caminho. Mas eles não demoraram mais de 1 minuto antes de começarem a atacar novamente o toco. Ele surgiu com mais facilidade e agora em sujeira estava se soltando ao redor. Corri para casa o mais rápido que pude. Corri para a cozinha e segurei a mão de mamãe. Pressa, eu gritei. Você tem que vir. Ela não parecia querer gozar a princípio e eu a puxei. Você tem que ver. Eles estão divulgando. Então ela estava animada como eu estava e estava correndo com o meu. Eles tinham o toco em um ângulo alto. Eles estavam no buraco, um de cada lado dele, empurrando para cima e para frente com as mãos espalmadas na parte inferior erguidas diante deles mais alto do que suas cabeças. Você teria pensado que o toco estava prestes a cair de sua fundação antiga, mas aí ficou. Eles não conseguiram empurrá-lo nas polegadas finais. A mãe os observou lutando com ela. Joey, ela chamou. Por que você não usa o bom senso? Junte a parelha. Os cavalos vão acabar com isso em pouco tempo. O pai se preparou para manter o toco imóvel. Ele virou a cabeça para olhar para ela. Cavalos. Ele gritou. Todo o silêncio reprimido dos dois naquela longa tarde estava sendo quebrado em um grito maravilhoso. Cavalos. Grande Josafá saltando. Não. Começamos com força humana aí, por Godfrey. Vamos terminar com mão de obra. Ele virou a cabeça para encarar o toco mais uma vez e deixou-o cair mais abaixo entre seus ombros curvados. Shane, oposto a ele, endureceu, e juntos eles empurraram em um novo ataque. O toco estremeceu e balançou um pouco, e ficou pendurado em seu ângulo alto e louco. Papai grunhiu exasperado. Dava para ver a força crescendo em suas pernas, ombros largos e braços grandes e musculosos. Seu lado do toco virado para cima balançou para frente e o lado de Shane se moveu para trás e todo o toco tremeu como se fosse torcer para baixo e entrar no buraco em um novo ângulo grotesco. Eu queria gritar um aviso, mas eu não conseguia falar.
pois Shane havia jogado sua cabeça em um rápido gesto de lado para evitar que seu cabelo caísse sobre seu rosto e eu tive um vislumbre de seus olhos. Eles estavam em chamas com um fogo frio concentrado. Nenhum outro movimento discernível separado ele fez. Era tudo dele, o homem inteiro, pulsando em uma incrível onda de poder. Você podia sentir a energia feroz de repente queimando nele, fluindo através dele em um único impulso coordenado. Seu lado do toco balançou para frente igual ao do pai e toda a massa do toco se soltou do último apoio e caiu para se esparramar em desajeitada derrota além deles. Papai saiu lentamente do buraco. Ele caminhou até o toco e colocou a mão no tronco arredondado e deu um tapinha nele como se fosse um velho amigo e talvez estivesse um pouco arrependido por isso. Shane estava com ele, em frente a ele, colocando a mão gentilmente na velha madeira dura. Ambos olharam para cima e seus olhos se encontraram e se fixaram como haviam feito tanto tempo atrás nas primeiras horas da manhã. O silêncio deveria ter sido completo. Não era porque alguém estava gritando. Um grito agudo e sem palavras. Percebi que a voz era minha e fechei a boca. O silêncio era limpo e saudável. E essa era uma das coisas que você nunca poderia esquecer. Independentemente do que o tempo pudesse fazer com você no sulco dos anos. Um velho toco de lado com raízes formando um padrão estranho contra o brilho do sol afundando atrás das montanhas distantes e dois homens olhando nos olhos um do outro. Achei que deviam dar as mãos tão juntas no tronco do toco. Eu pensei que eles deveriam pelo menos dizer algo um ao outro. Eles ficaram quietos e imóveis. Por fim, o pai virou-se e aproximou-se da mãe. Ele estava tão cansado que o cansaço transparecia em sua caminhada. Mas não havia cansaço em sua voz. Marianne, disse ele, estou descansado agora. Não acredito que nenhum homem, desde o início do mundo, tenha descansado tanto. Shane também estava vindo em nossa direção. Ele também falava apenas com a mãe. Senhora, aprendi uma coisa hoje. Ser agricultor tem mais a ver com isso do que jamais pensei. Agora estou quase pronto para comer um pedaço dessa torta. A mãe nos observava com os olhos arregalados. Em suas últimas palavras ela soltou um gemido positivo. Oh vocês homens. Vocês me fizeram esquecer disso. Provavelmente está tudo queimado. E ela estava correndo para casa tão rápido que estava tropeçando na saia. A torta estava bem queimada. Sentimos o cheiro quando estávamos na frente de a casa e os homens se esfregavam na calha da bomba. Mamãe estava com a porta aberta para deixar o ar da cozinha sair. Os ruídos de dentro soavam como se ela pudesse estar jogando coisas ao redor. As chaleiras batiam e os pratos batiam. Quando entramos, vimos o porquê. Ela havia posto a mesa e estava colocando o jantar nela e estava pegando as coisas de seus lugares e colocando-as sobre a mesa com baques sólidos. Ela não olhava para nenhum de nós. Sentamos e esperamos que ela se juntasse a nós. Ela colocou as costas para nós e estava perto da prateleira baixa perto do fogão olhando para sua grande forma de torta e o material queimado nela. Por fim, o pai falou meio rispidamente. Olha aqui. Marianne, você nunca vai se sentar. Ela girou e olhou para ele. Achei que talvez ela estivesse chorando, mas não havia lágrimas em seu rosto. Estava seco e com aparência de beliscão e lá. Não havia cor nele. Sua voz era aguda como a do pai. Eu estava planejando comer uma torta de maçã funda. Bem, eu vou. Nenhuma de suas tolices de homem vai me parar. Ela pegou a lata grande e saiu pela porta com ela. Nós ouvimos na escada e, alguns segundos depois, o barulho da tampa da lata de lixo. Nós ouvimos nos degraus novamente. Ela entrou e foi até o banco lateral onde estava a panela e começou a esfregar a forma de torta. Pela maneira como ela agiu, poderíamos não estar na sala. O rosto do pai estava ficando vermelho. Ele pegou o garfo para começar a comer e deixou cair com um pouco de barulho. Ele se contorceu na cadeira e continuou olhando para ela rapidamente. Ela terminou de esfregar a lata e foi até o barril de maçãs e encheu sua tigela de madeira com maçãs redondas e gordas. Ela se sentou perto do fogão e começou a descascá-los. Papai enfiou a mão no bolso e tirou seu velho canivete. Ele se moveu para ela, pisando suavemente. Ele estendeu a mão para uma maçã para ajudá-la. Ela não ergueu os olhos, mas a voz dela o pegou como se ela o tivesse sacudido com um chicote. Joe Starrett, não se atreva a tocar em uma dessas maçãs. Ele estava envergonhado quando voltou para sua cadeira. Então ele ficou completamente louco. Ele pegou sua faca e garfo e cavou na comida em seu prato, dando grandes mordidas e mastigando vigorosamente. Não havia nada que nosso visitante e eu pudéssemos fazer a não ser seguir seu exemplo. Talvez tenha sido uma boa ceia. Eu não poderia dizer. A comida era apenas algo para colocar na boca. E quando terminamos,
Não havia nada a fazer a não ser esperar porque mamãe estava sentada perto do fogão, de braços cruzados, olhando para a parede, esperando ela mesma que sua torta assasse. Nós três observávamos em um silêncio tão apertado que doía. Não pudemos evitar. Tentaríamos desviar o olhar e sempre nossos olhos se voltariam para ela. Ela não pareceu nos notar. Você poderia ter dito que ela havia esquecido que estávamos lá. Ela não tinha esquecido porque assim que sentiu que a torta estava pronta, ela ergueu. Cortou 4 pedaços largos e os colocou em pratos. As 2 primeiras ela colocou na frente dos 2 homens. A terceira ela deixou para mim. O último ela colocou em seu próprio lugar e sentou-se em sua própria cadeira à mesa. Sua voz ainda era afiada. Sinto muito por mantê-los esperando por tanto tempo. Sua torta está pronta agora. O pai inspecionou sua porção como se estivesse com medo dela. Ele precisava fazer um esforço real para pegar o garfo e levantar um pedaço. Ele mastigou e engoliu e virou os olhos de lado para a mãe de volta rapidamente para olhar através da mesa para Shane. Isso é torta de primeira, disse ele. Shane levantou um pedaço em seu garfo. Ele considerou isso de perto. Ele colocou em seu boca e mastigou gravemente. Sim, disse ele. A expressão interrogativa em seu rosto era tão simples que você não poderia perdê-la. Sim, esse é o melhor pedaço de toco que eu já provei. O que um comentário bobo como esse poderia significar? Não tive tempo de me perguntar, pois papai e mamãe estavam agindo de maneira estranha. Ambos olharam para Shane e suas bocas estavam abertas. Então o pai fechou a boca e riu até balançar na cadeira. Por Godfrey, Marianne, ele está certo. Você também fez isso. Mamãe olhou de um para o outro. Seu olhar tenso desapareceu e suas bochechas estavam coradas e seus olhos estavam suaves e quentes como deveriam ser. E ela estava rindo tanto que as lágrimas vieram. E todos nós estávamos participando daquela torta. E a única coisa errada no mundo inteiro era que não havia o suficiente. O sol já estava alto no céu quando acordei na manhã seguinte. Demorei muito para pegar no sono porque minha mente estava cheia de emoções do dia e mudanças de humor. Eu não conseguia entender a maneira como os adultos se comportavam, como coisas que realmente não importavam tanto se tornaram tão importantes para eles. Eu estava deitado em minha cama pensando em nosso visitante no beliche do celeiro. Dificilmente parecia possível que ele fosse o mesmo homem que eu vira pela primeira vez. Severo e frio em sua solidão escura, cavalgando por nossa estrada. Algo no pai, algo não de palavras ou ações, mas da substância essencial do espírito humano, estendeu a mão e falou com ele e ele respondeu e abriu uma parte de si mesmo para nós. Ele estava distante e inacessível às vezes, mesmo quando estava ali com você. No entanto, de alguma forma, ele também estava mais próximo do que meu tio, irmão de minha mãe, quando nos visitou no verão anterior. Estive pensando, também, no efeito que ele teve sobre o pai e a mãe. Eles estavam mais vivas, mais vibrantes, como se quisessem mostrar mais o que eram quando estavam com ele. Eu poderia apreciar isso porque eu me sentia da mesma maneira. Mas me intrigou que um homem tão profundo e vital em seu próprio ser, tão pronto para responder ao pai, pudesse estar cavalgando uma trilha solitária de um passado fechado e guardado. Percebi com um sobressalto como era tarde. A porta do meu quartinho estava fechada. Mamãe deve ter fechado para que eu pudesse dormir sem ser perturbado. Eu estava desesperado que os outros pudessem ter terminado o café da manhã e que nosso visitante tivesse ido embora e eu sentisse sua falta. Vesti minhas roupas, nem me preocupando com os botões, e corri para a porta. Eles ainda estavam na mesa. Papai estava mexendo no cachimbo. Mãe e Shane estava trabalhando em uma última rodada de café. Todos os 3 estavam subjugados e quietos. Eles me encararam enquanto eu saía do meu quarto. Meus céus, disse a mãe. Você veio aqui como se algo estivesse atrás de você. Qual é o problema? Eu apenas pensei. Deixei escapar, acenando com a cabeça para o nosso visitante, que talvez ele tivesse cavalgado e me esquecido. Shane balançou a cabeça ligeiramente, olhando diretamente para mim. Eu não esqueceria você, Bob. Ele se endireitou um pouco na cadeira, virou-se para a mãe e sua voz assumiu um tom zombeteiro. E eu não esqueceria sua comida, senhora. Se você começar a ter uma quantidade especial de pessoas passando na hora das refeições, será porque um homem agradecido tem se gabado de seus bolos de flanela ao longo da estrada. Agora aí está uma ideia.
Atingiu o pai como se estivesse feliz por encontrar algo seguro para conversar. Transformaremos este lugar em uma pensão. Marian encherá as pessoas com suas refeições e eu encherei meus bolsos com o dinheiro deles. Isso me parece um arranjo muito conveniente. A mãe cheirou, mas ela ficou satisfeita com a conversa deles e estava sorrindo enquanto eles brincavam com a ideia enquanto ela preparava meu café da manhã. Ela voltou atrás deles, ameaçando acreditar na palavra do pai e fazê-lo passar o tempo todo descascando batatas e lavando pratos. Eles estavam se divertindo, embora eu pudesse sentir um pouco de constrangimento por trás da brincadeira fácil. Era notável, também, como era natural ter esse Shane sentado ali e participando quase como se fosse um membro da família. Não havia nada do embaraço que alguns visitantes sempre traziam consigo. Você sentiu que deveria se comportar bem com ele. Um pouco mais de cuidado com suas maneiras e seu discurso, mas não tão rigidamente, apenas calmo e amigável sobre isso. Ele finalmente se levantou e eu sabia que ele iria cavalgar para longe de nós e eu queria desesperadamente detê-lo. O pai fez isso por mim. Você certamente é um homem para estar com pressa. Sente-se, Shane. Tenho uma pergunta para lhe fazer. Papai ficou subitamente muito sério. Shane, parado ali, foi tão repentinamente retirado em um estado de alerta distante. Mas ele caiu de volta em sua cadeira. O pai olhou diretamente para ele. Você está fugindo de alguma coisa? Shane encarou o prato à sua frente por um longo momento. Parecia-me que uma sombra de tristeza passou por ele. Então ele levantou os olhos e olhou diretamente para o pai. Não, não estou fugindo de nada. Não do jeito que você quer dizer. Bom, o pai inclinou-se para a frente e esfaqueou a mesa com o dedo indicador, para enfatizar. Olha, Shane, eu não sou um fazendeiro. Agora que você viu meu lugar, você sabe disso. Eu sou um fazendeiro, algo como um pecuarista. Talvez, mas realmente um fazendeiro. Isso é o que eu decidi ser quando eu pare de bater no gado pelo dinheiro de outro homem. Isso é o que eu quero ser e tenho orgulho disso. Eu fiz um bom começo. Esta roupa não é tão grande quanto eu espero ter algum dia, mas há mais trabalho aqui já do que um homem pode lhe dar se for para ser feito direito. O jovem que eu tinha fugido de mim depois que ele se envolveu com um casal de garotos de Fletcher na cidade um dia. O pai falava rápido e fez uma pausa para respirar. Shane estava observando atentamente. Ele moveu a cabeça para olhar para fora a janela sobre o vale para as montanhas marchando ao longo do horizonte. É sempre o mesmo. Ele murmurou. Ele estava meio que falando sozinho. As velhas maneiras custam a morrer. Ele olhou para a mãe e depois para mim. E quando seus olhos voltaram para o pai, ele parecia ter decidido algo que o estava incomodando. Então Fletcher está atrapalhando você. Ele disse gentilmente. Papai bufou. Eu não me aglomero facilmente, mas tenho um trabalho a fazer aqui e é muito grande para um homem, mesmo para mim, e nenhum dos desgarrados que vem por aqui valem nada. Sim, Shane disse. Seus olhos estavam enrugando novamente. E ele era um de nós novamente esperando. Você vai ficar aqui um pouco e me ajudar a deixar as coisas em ordem para o inverno. Shane se levantou. Ele parecia mais alto sobre a mesa do que eu pensava. Nunca imaginei ser um fazendeiro. Starrett, eu teria rido da ideia alguns dias atrás. Mesmo assim, você contratou um ajudante. Ele e o pai se entreolhavam de uma maneira que mostrava que estavam dizendo coisas que as palavras nunca poderiam cobrir. Shane agarrou balançando em direção à mãe. E eu avaliarei a comida, senhora. Salários suficientes. O pai bateu com as mãos nos joelhos. Você vai receber bons salários e vai merecê-los. Em primeiro lugar, agora, por que você não vai até a cidade e compra algumas roupas de trabalho? Tente a loja de São Grafton. Diga a ele para colocar na minha conta. Shane já estava na porta. Vou comprar o meu, disse ele. E se foi. Papai ficou tão satisfeito que não conseguia ficar parado. Ele deu um pulo e virou a mãe. Marian, finalmente o sol está brilhando com força. Temos um homem. Mas, Joey, você tem certeza do que está fazendo? Que tipo de trabalho um homem como esse pode fazer? Oh, eu sei que ele enfrentou você com aquele toco. Vivendo e muito dinheiro. Você pode dizer isso. Ele mesmo disse que não sabe nada sobre agricultura. Nem eu quando comecei aqui. O que um homem sabe não é importante. Certo, você assiste. Em uma semana ele estará fazendo até eu transar ou ele estará mandando no lugar. Talvez não se preocupe com isso. Você notou como ele reagiu quando eu disse a ele sobre os filhos de Fletcher e o jovem Morley? Foi isso que o atraiu. Ele sabe que estou em apuros e não é homem para me deixar lá. Ninguém vai empurrá-lo ou assustá-lo. Ele é meu tipo de homem. Ora,
Joe Starrett, ele não é nada parecido com você. Ele é menor, parece diferente. Suas roupas são diferentes e ele fala diferente. Sei que ele viveu de maneira diferente. O pai ficou surpreso. Eu não estava falando sobre coisas assim. Shane voltou com um par de calças de jardineira, uma camisa de flanela, sapatos de trabalho robustos e um Stetson bom e útil. Ele desapareceu no celeiro e emergiu alguns momentos depois com suas roupas novas, conduzindo seu cavalo sem sela. No portão do pasto, ele tirou o cabresto, virou o cavalo com um forte tapa e jogou o cabresto para mim. Cuide de um cavalo, Bob, e ele cuidará de você. Este agora me trouxe mais de 1000 milhas nas últimas semanas. E ele estava se afastando para se juntar ao pai, que estava abandonando o campo além do milho em crescimento, onde o solo era rico, mas pantanoso e não valeria muito até que fosse devidamente drenado. Eu observei balançando entre as fileiras de milho jovem, não mais um estranho sombrio, mas parte do lugar. Um fazendeiro como meu pai e eu. Só que ele não era fazendeiro e nunca poderia ser. Não foram 3 dias antes que você visse que ele poderia ficar ao lado do pai em qualquer tipo de trabalho. Mostra a ele o que precisava ser feito e ele poderia fazê-lo e, como não, descobriria uma maneira melhor de fazê-lo. Ele nunca se esquivou da tarefa mais cruel. Ele estava sempre pronto para assumir a parte difícil de qualquer tarefa. No entanto, você sempre sentiu de alguma forma indefinível que ele era um homem à parte. Houve momentos em que ele parava e olhava para as montanhas e depois para si mesmo e para qualquer ferramenta que tivesse nas mãos, como se estivesse se divertindo com o que estava fazendo. Você não teve a impressão de que ele se considerava bom demais para o trabalho ou não gostava dele. Ele era apenas diferente. Ele foi moldado em alguma forja firme de circunstâncias passadas para outras coisas. Apesar de toda a sua constituição esbelta, ele era bastante robusto. A magreza dele pode enganar você a princípio, mas quando você o viu em ação, viu que ele era sólido, compacto, que não havia desperdício de peso em sua estrutura, assim como não havia desperdício de esforço em seu movimento suave e fluido. O que lhe faltava em tamanho e força ao lado de seu pai, ele compensava em rapidez de movimento, em coordenação instintiva de mente e músculos e naquela repentina energia feroz que ardeu nele quando o velho toco tentou tombar sobre ele. Principalmente este último dormia nele, não sendo necessário enquanto ele cumpria facilmente a rotina do dia. Mas quando recebia um chamado, ele podia disparar com uma intensidade que nunca deixava de me assustar. Eu ficaria assustado, como tentei explicar para a mamãe, não pelo próprio Shane, mas pela sugestão que ele sempre me deu de coisas na equação humana além da minha compreensão. Nessas ocasiões, havia uma concentração nele, uma singularidade de dedicação à necessidade imediata, que me parecia ao mesmo tempo maravilhosa e perturbadora. E então ele seria novamente o homem quieto e estável que compartilhava com o pai a lealdade de meu filho. Eu estava começando a sentir minha veia naquela época, orgulhoso de mim mesmo por ser capaz de derrotar Ollie Johnson no próximo lugar na estrada. Lutar, estilo menino, estava muito em minha mente. Uma vez, quando meu pai e eu estávamos sozinhos, perguntei a ele: você poderia vencer Shane em uma luta? Quero dizer, filho, essa é uma pergunta difícil. Se eu tivesse que fazer, eu poderia fazê-lo. Mas, por Godfrey, eu odiaria tentar. Alguns homens simplesmente têm dinamite dentro deles. E ele é vou lhe dizer, porém, nunca conheci um homem que eu preferisse ter mais do meu lado em qualquer tipo de problema. Eu podia entender isso e isso me satisfez. Mas havia coisas sobre Shane que eu não conseguia entender. Quando ele veio para a primeira refeição depois de concordar em ficar conosco, ele foi até a cadeira que sempre fora do pai e ficou ao lado dela esperando que o resto de nós ocupássemos os outros lugares. A mãe ficou surpresa e um tanto aborrecida. Ela começou a dizer algo. O pai acalmou com um olhar de advertência. Ele caminhou até a cadeira em frente a Shane e sentou-se como se este fosse o lugar certo e natural para ele e depois ele e Shane sempre usaram esses mesmos lugares. Não conseguiu ver nenhuma razão para o turno até a primeira vez que um dos vizinhos de nossa propriedade bateu na porta enquanto comíamos e entrou direto, como a maioria deles costumava fazer. Então, de repente, percebi que Shane estava sentado em frente à porta, onde ele poderia confrontar diretamente qualquer um que passasse por ela. Eu podia ver que era assim que ele queria que fosse, mas eu não conseguia entender por que ele queria assim. À noite, depois do jantar, quando conversava preguiçosamente conosco, ele nunca se sentava perto de uma janela. Na varanda,
Ele sempre ficava de frente para a estrada. Ele gostava de ter uma parede atrás dele e não apenas para se apoiar. Não importava onde ele estivesse, longe da mesa, antes de se sentar, ele balançava a cadeira para a posição, de costas para a parede mais próxima, sem fazer nenhum show, simplesmente colocando-a lá e dobrando-se nela em um movimento fácil. Ele nem parecia estar ciente de que isso era incomum. Era parte de seu estado de alerta fixo. Ele sempre quis saber tudo o que acontecia ao seu redor. Essa tensão também podia ser notada na vigilância que ele mantinha, sem parecer fazer nenhum esforço especial. A cada aproximação de nosso local, ele sabia primeiro quando alguém estava se movendo ao longo da estrada e parava tudo o que estava fazendo para estudar cuidadosamente qualquer passageiro que passasse. Frequentemente tínhamos companhia à noite, pois os outros proprietários consideravam papai como seu líder e apareciam para discutir seus assuntos com ele. Eles eram homens interessantes em suas próprias modas. Uma variedade variada. Mas Shane não estava ansioso para conhecer pessoas. Ele iria compartilhar pouco em sua conversa conosco. Ele falou bastante livremente. Nós éramos, de alguma forma sutil, seus pais. Embora o tivéssemos levado, você tinha a sensação de que ele tinha nos adotou. Mas com os outros ele era reservado, cortês e de fala mansa, mas retraído além de uma linha de sua própria autoria. Essas coisas me intrigavam e não apenas a mim. As pessoas da cidade e aquelas que cavalgavam ou dirigiam regularmente estavam todos curiosos sobre ele. Era incrível a rapidez com que todos no vale, e mesmo nas fazendas em campo aberto, sabiam que ele estava trabalhando com o papai. Eles não tinham certeza se gostavam de tê-lo em sua vizinhança. Ledyard tinha contado uma história exagerada sobre o que aconteceu em nossa casa que os fazia olhar fixamente para Shane sempre que tinham uma chance. Mas eles devem ter tido sua própria avaliação de Ledyard, pois não levaram sua história muito a sério. Eles simplesmente não conseguiam se decidir sobre Shane e isso parecia preocupá-los. Mais de uma vez, quando eu estava com Ollie Johnson a caminho de nosso pesqueiro favorito do outro lado da cidade, ouvi homens discutindo sobre ele na frente da loja do Sr. Grafton. Ele é como um desses pavios de queima lenta aqui, ouvi um velho esfolando-lhe dizer um dia, silencioso e sem engasgos, tão quieto que você esquece que está queimando. Em seguida, ele desencadeia um grande problema quando toca o pó. Esse é ele. E tem havido problemas neste vale por um longo período agora. Talvez seja bom quando vier. Talvez fique ruim. Você simplesmente não pode dizer. E isso também me intrigou. O que mais me intrigou, porém, foi algo que levei quase 2 semanas para apreciar. E, no entanto, foi a coisa mais impressionante de todas. Shane não carregava nenhuma arma. Naqueles dias, as armas eram tão familiares em todo o território quanto botas e selas. Eles não eram muito usados no vale, exceto para caça ocasional, mas eles sempre estiveram em evidência. A maioria dos homens não se sentia totalmente vestida sem um. Nós, colonos, buscávamos principalmente rifles e espingardas quando tínhamos que atirar. Uma pistola batendo no quadril era um incômodo para um fazendeiro. Ainda assim, todo homem tinha seu cinturão de cartuchos e colte no coldre para ser usado quando não estava trabalhando ou vagando pela casa. Papai colocava o cinto sempre que saía em qualquer viagem, mesmo que fosse para a cidade, tanto por hábito, eu acho, quanto por qualquer outra coisa. Mas esse Shane nunca carregou uma arma. E isso foi uma coisa peculiar porque ele tinha uma arma. Eu vi uma vez. Eu vi quando estava sozinho no celeiro um dia e vi seu rolo de sela deitado em seu beliche. Normalmente ele o mantinha cuidadosamente guardado embaixo. Ele deve ter esquecido desta vez, pois estava ali ao lado do travesseiro. Estendi a mão para sentir, e senti a arma dentro. Não havia ninguém por perto. Então soltei as tiras e desenrolei os cobertores. Lá estava ela. A arma mais bonita que já vi, linda e de aparência mortal. O coldre e o cinturão cheio de cartuchos eram do mesmo couro preto macio das botas enfiadas sob o beliche, trabalhadas no mesmo desenho intrincado. Eu sabia o suficiente para saber que a arma era uma Colt de ação simples, o mesmo modelo da edição do exército regular que era a favorita de todos os homens naquela época e que os antigos costumavam dizer que era a melhor pistola já feita. Este era o mesmo modelo, mas esta não era uma arma do exército. Era preto, quase preto azulado, com escuridão não em nenhum esmalte, mas no próprio metal. A empunhadura era clara na curva externa, moldada para os dedos na curva interna, e 2 placas de marfim foram colocadas nela com requintada habilidade, uma de cada lado.
O convite suave disso tentou sua compreensão. Eu segurei e puxei a arma fora do coldre. Veio tão facilmente que mal pude acreditar que estava ali na minha mão. Pesado como o do pai, era muito mais fácil de manusear. Você o ergueu até o nível de mira e ele pareceu se equilibrar em sua mão. Estava limpo, polido e oleado. O cilindro vazio. Quando soltei o trinco e o puxei, girou rápido e silenciosamente. Fiquei surpreso ao ver que a mira frontal havia sumido. O cano liso até a ponta e que o cão havia sido limado até ficar com uma ponta afiada. Por que um homem faria isso com uma arma? Porque um homem com uma arma deveria gostar que se recusam a usá-lo e exibi-lo. E então, olhando para aquela eficiência sombria e mortal, senti novamente um frio repentino e rapidamente coloquei tudo de volta exatamente como antes e corri para o sol. Na primeira chance, tentei contar ao pai sobre isso. Pai, eu disse, todo excitado. Você sabe o que Shane enrolou em seus cobertores? Provavelmente uma arma. Mas como você sabia? Você já viu? Não. Isto é o que ele teria. Eu estava todo confuso. Bem, porque ele nunca carrega. Você acha que talvez seja porque ele não sabe usá-lo muito bem? Papai riu como se eu tivesse feito uma piada. Filho, eu não ficaria surpreso se ele poderia pegar aquela arma e atirar nos botões da sua camisa com você usando-a e tudo o que você sentiria seria uma brisa. Puxa vida, por que ele o mantém escondido no celeiro então? Eu não sei, não exatamente. Por que você não pergunta a ele? Papai olhou diretamente para mim, muito sério. Essa é uma pergunta que nunca farei a ele, e nunca diga nada a ele sobre isso. Há algumas coisas que você não pergunta a um homem. Não se você o respeitar. Ele tem o direito de reivindicar o que ele considera privado apenas para si mesmo. Mas você pode acreditar em mim, Bob, que quando um homem como Shane não quer carregar uma arma, você pode apostar sua camisa, botões e tudo. Ele tem um bom motivo. Aquilo foi aquilo. Eu ainda estava confuso. Mas sempre que papai dava sua palavra em alguma coisa, não havia mais nada a ser dito. Ele nunca fazia isso, exceto quando sabia que estava certo. Comecei a divagar. Prumo. Sim, pai. Ouça-me. Filho, não comece a gostar muito de Shane. Por que não? Há algo de errado com ele? Não há nada de errado com Shane. Nada que você possa colocar dessa forma. Há mais coisas certas sobre ele do que qualquer outro homem que você provavelmente conhecerá. Mas papai estava procurando o que dizer. Mas ele é medíocre. Lembre-se, ele mesmo disse isso. Ele vai se mudar um dia desses, então você vai ficar chateado se começar a gostar muito dele. Isso não era o que o pai realmente queria dizer. Mas era isso que ele queria de mim pensar. Então não fiz mais perguntas. As semanas passaram rapidamente, e logo não parecia possível que houvesse um tempo em que Shane não estivesse conosco. Ele e o pai trabalhavam juntos mais como sócios do que patrão e contratado. A quantidade que eles conseguiam gastar em um dia era uma maravilha. O abandono que o pai calculou que levaria a maior parte do verão foi feito em menos de um mês. O sótão foi concluído e o primeiro corte de alfafa guardado. Teríamos forragem suficiente para carregar mais alguns novilhos durante o inverno para engordar no próximo verão. Então papai cavalgou para fora do vale todo o caminho até a fazenda onde trabalhou uma vez e voltou pastoreando mais meia dúzia. Ele se foi 2 dias. Ele voltou para descobrir que Shane, enquanto ele estava fora, havia derrubado o final do curral e postado uma nova seção, deixando-o com metade do tamanho. Agora podemos realmente começar no próximo ano, disse Shane enquanto o pai estava sentado em seu cavalo olhando para o curral como se não pudesse acreditar no que viu. Devemos obter feno suficiente desse novo campo para nos ajudar a carregar 40 cabeças. Disse pai. Então podemos ir. E devemos conseguir feno suficiente. Ele estava satisfeito porque estava carrancudo para Shane do jeito que ele fazia comigo quando ele fazia cócegas por algo que eu tinha feito e não queria deixar transparecer que ele estava. Ele saltou do cavalo e correu até a casa onde mamãe estava na varanda. Marian, ele exigiu logo, acenando para o curral. De quem foi essa ideia? Bem, disse ela, Shane sugeriu isso. Então ela acrescentou maliciosamente, mas eu disse a ele para ir em frente. Isso mesmo. Shane tinha chegado ao lado dele. Ela montou em mim como se tivesse esporões para fazê-lo até hoje. Uma espécie de presente. É o seu aniversário de casamento. Bem, que se dane, disse o pai. Então é. Ele olhou estupidamente para um e depois para o outro. Com Shane lá assistindo, ele pulou no varanda e deu um beijo na mãe. Fiquei envergonhado por ele e me virei.
e pulei cerca de 30 centímetros. Ei, aqueles novilhos estão fugindo. Os adultos haviam se esquecido deles. Todos os 6 estavam vagando pela estrada, dispersando-se e separando-se. Shane, aquele homem de fala mansa, soltou um grito que você deve ter ouvido no meio do caminho para a cidade e correu para o cavalo de papai, colocando as mãos na sela e saltando para cima dela. Ele praticamente levantou o cavalo para um galope em um salto e aquele velho pônei do pai partiu atrás daqueles novilhos. Assim foi divertido. Quando o pai chegou ao portão do curral, Shane tinha os fugitivos em um grupo compacto e recuando a trote. Ele os deixou cair pelo portão perfeitamente. Ele era alto e reto na sela nos poucos segundos que o pai levou para fechar o portão. Ele e o cavalo estavam soprando um pouco e ambos estavam alegres e orgulhosos. Faz 10 anos, disse ele, desde que fiz algo assim. O pai sorriu para ele. Shane, se eu não o conhecesse melhor, diria que você é um farsante. Ainda há muita criança em você. O primeiro sorriso verdadeiro que eu já tinha visto apareceu no rosto de Shane. Talvez haja nisso. Acho que foi o verão mais feliz da minha vida. A única sombra sobre nosso vale, o problema recorrente entre Fletcher e nós, colonos, parecia ter desaparecido. O próprio Fletcher esteve ausente na maior parte desses meses. Ele tinha ido para Fort Benning em Dakota e até mesmo no leste para Washington, pelo que ouvimos, tentando obter um contrato para fornecer carne bovina ao agente indiano em Standing Rock, a grande reserva Sioux além de Black Hills. Exceto por seu capataz, Morgan, e vários homens mais velhos e mal-humorados, suas mãos eram cowboys jovens e tranquilos que faziam muito barulho na cidade de vez em quando, mas raramente fazia mal e, mesmo assim, apenas de bom humor. Gostávamos deles. Quando Fletcher não estava lá, levando-os a nos assediar de maneiras constantemente astutas. Agora, com ele longe, eles ficavam do outro lado do rio e não nos incomodavam. Às vezes, andando à vista na outra margem, eles podem até acenar para nós com seu jeito alegre. Até Shelley chegar, eles eram meus heróis. Papai, é claro, era especial para si mesmo. Nunca poderia haver alguém que se comparasse a ele. Eu queria ser como ele, assim como ele era. Mas primeiro eu queria, como ele tinha feito, montar o campo, ter minha própria fileira de pôneis e participar de um rodeio de todas as marcas e de uma grande movimentação de gado e correr para cidades estranhas com uma equipe tão divertida. E com o pagamento de uma temporada tilintando em meus bolsos. Agora eu não tinha tanta certeza. Eu queria cada vez mais ser como Shane, como homem. Eu imaginei que ele estava no passado cercado de forma tão segura. Eu tive que imaginar a maior parte disso. Ele nunca falaria sobre isso. De forma alguma. Até seu nome permaneceu misterioso. Apenas Shane. Nada mais. Nunca soubemos se era seu primeiro nome ou sobrenome ou, na verdade, algum nome que veio de sua família. Me chame de Shane, ele disse. E isso foi tudo que ele disse. Mas eu conjurei todos os tipos de aventuras para ele, não vinculado a nenhum tempo ou lugar em particular, vendo-o como uma figura esbelta, escura e arrojada passando friamente por perigos que superariam um homem inferior. Eu ouvi o que era intimamente relacionado à adoração enquanto meus 2 homens, pai e Shane, discutiam longa e amigavelmente sobre o negócio do gado. Discutiam sobre os métodos de alimentação e aumento do peso dos novilhos. Mas eles concordaram que a criação controlada era melhor do que corrida ao ar livre e que a melhoria do rebanho era necessária, mesmo que isso significasse gastar muito dinheiro com touros importados. E eles especulariam sobre as chances de um ramal ferroviário chegar ao vale, para que você pudesse embarcar direto sem tirar boa carne de seu gado, levando-o ao mercado. Estava claro que Shane estava começando a gostar de morar conosco e trabalhar no lugar. Pouco a pouco, a tensão nele foi desaparecendo. Ele ainda estava alerta e vigilante, instintivo com aquela consciência infalível de tudo sobre ele. Percebi que isso era inerente a ele, não aprendido ou adquirido, simplesmente uma parte de seu ser natural. Mas a ponta extra afiada de alerta consciente, quase de expectativa de algum problema desconhecido sempre esperando, estava se desgastando. No entanto, porque às vezes ele era tão estranho e atingido por sua própria amargura secreta, como na vez em que brinquei com uma arma que o Sr. Grafton me deu, um velho modelo Colt de fronteira com o cano rachado que alguém entregou no loja. Eu tinha feito um coldre com um pedaço rasgado de oleado e um cinto de corda. Eu estava andando perto do celeiro, girando a cada poucos passos para pegar um índio escondido, quando vi Shane me observando da porta do celeiro. Parei de repente,
pensando naquela bela arma debaixo de seu beliche e com medo de que ele zombasse de mim e de minha velha e lamentável pistola quebrada. Em vez disso, ele olhou gravemente para mim. Quantos você derrubou até agora, Bob? Eu poderia retribuir ao homem. Minha arma era uma arma nova e brilhante. Minha mão firme como uma rocha enquanto eu desenhava uma contra em outra. Isso faz 7 índios ou lobos de madeira, índios grandes. É melhor deixar alguns para os outros batedores, disse ele gentilmente. Não adiantaria deixá-los com ciúmes. E olha aqui, Bob, você não está fazendo isso muito bem. Ele se sentou em uma caixa virada e me chamou. Seu coldre está muito baixo. Não o deixe arrastar todo o comprimento do braço. Coloque-o logo abaixo do quadril, de modo que o aperto fique a meio caminho entre o pulso e o cotovelo quando o braço estiver flácido. Você pode pegar a arma quando sua mão estiver chegando para cima e ainda há espaço para limpar o coldre sem ter que levantar a arma muito alto. Puxa, a gorrite. É assim que os verdadeiros pistoleiros fazem. Uma estranha luz cintilou em seus olhos e se foi. Não, nem todos eles. A maioria tem seus próprios truques. Um gosta de um coldre de ombro. Outro guarda a arma no cinto da calça. Alguns carregam 2 armas, mas isso é uma exibição e um desperdício de peso. Um é o suficiente, se você souber como usá-lo. Eu até vi um homem ter um coldre apertado com uma extremidade aberta e preso, um pouco giratório no cinto. Ele não teve que puxar a arma então. Apenas balançou o cano e disparou para longe do quadril. Isso é muito rápido para trabalho próximo e um alvo grande. Mas não é certo depois de 10 ou 15 passos e não é bom para colocar seus tiros exatamente onde você quer. A maneira como estou dizendo é tão boa quanto qualquer outra e melhor do que a maioria. E outra coisa. Ele estendeu a mão e pegou a arma. De repente, como pela primeira vez, percebi de suas mãos. Eram largos e fortes, mas não pesados e carnudos como os do pai. Os dedos eram longos e quadrados nas pontas. Foi engraçado como, tocando a arma, as mãos pareciam ter uma inteligência própria. Um movimento seguro que não precisava de orientação do pensamento. Sua mão direita se fechou ao redor do punho e você soube imediatamente o que ele estava fazendo que havia sido criado. Ele ergueu a velha arma, deixando-a cair frouxamente na mão. Então os dedos se apertaram e o polegar brincou com o martelo, testando o jogo dele. Enquanto eu olhava boquiaberto para ele, ele o jogou rapidamente no ar e o pegou com a mão esquerda e, no instante em que o pegou, ele se aninhou confortavelmente nesta mão também. Ele atirou de novo, desta vez para o alto e girando de ponta a ponta, e quando ela caiu, sua mão direita moveu-se para frente e a pegou. O dedo indicador deslizou pelo guarda-mato e a arma girou, subindo para a posição de tiro em um único movimento ininterrupto. Com ele aquela velha pistola parecia viva, não um objeto de metal inanimado e enferrujado, mas uma extensão do próprio homem. Se a velocidade que você procura, Bob, não divida o movimento em partes. Não puxe, engatilhar, mirar e atirar. Deslize o martelo para trás enquanto levanta a arma e aperte o gatilho no segundo em que estiver nivelado. Apóstrofo. Como você o aponta? Então, como você consegue avisá-lo? Não há necessidade. Aprenda a segurá-lo de forma que o cano fique bem alinhando com os dedos se eles estiverem retos. Você não terá que perder tempo trazendo para o alto para dar uma olhada. Basta apontar, baixo, rápido e fácil. Como apontar o dedo? Como apontar o dedo? Quando as palavras vieram, ele estava fazendo isso. A velha arma apontava para algum alvo perto do curral e o cão estalava no cilindro vazio. Então a mão em volta da arma empalideceu e os dedos se abriram lentamente. A arma caiu no chão. A mão caiu ao seu lado, dura e desajeitada. Ele levantou a cabeça e a boca era um corte amargo em seu rosto. Seus olhos estavam fixos nas montanhas subindo a distância. Chêne. Qual é o problema? Ele não me ouviu. Ele estava de volta em algum lugar ao longo da trilha escura do passado. Ele respirou fundo, e eu pude ver o esforço que passou por ele enquanto se arrastava para o presente e a percepção de um menino olhando para ele. Ele acenou para que eu pegasse a arma. Quando fiz, ele se inclinou para a frente e falou com seriedade. Ouça, Bob, uma arma é apenas uma ferramenta. Nem melhor nem pior do que qualquer outra ferramenta. Uma pá, ou um machado ou uma sela ou um fogão ou qualquer coisa. Pense nisso sempre dessa maneira. Uma arma é tão boa, e tão ruim, quanto o homem que carrega. Lembre-se disso. Ele se levantou e saiu para os campos e eu sabia que ele queria ficar sozinho. Lembrei-me perfeitamente do que ele disse.
guardado inesquecivelmente em minha mente. Mas naqueles dias eu me lembrava mais da maneira como ele manuseava a arma e dos conselhos que me dava sobre como usá-la. Eu praticava com ele e pensava no momento em que poderia ter um que realmente atirasse. E então o verão acabou. As aulas recomeçaram e os dias estavam ficando mais curtos e as primeiras pontas do frio desciam das montanhas. Mas que o verão tinha acabado. A temporada de amizade em nosso vale estava desaparecendo com o calor do sol. Fletcher estava de volta e tinha seu contrato. Ele estava falando na cidade que precisaria de todo o fogão novamente. Os colonos teriam que ir. Ele era um homem razoável, dizia com seu jeito suave, e pagaria um preço justo por quaisquer melhorias do que eles tivessem feito. Mas sabíamos o que Luke Fletcher chamaria de preço justo, e não tínhamos intenção de sair. A terra era nossa por direito de liquidação, garantido pelo governo. Só nós sabíamos, também, quão longe o governo estava do nosso vale lá no território. O marechal mais próximo estava a uns bons 150 quilômetros de distância. Não tínhamos nem xerife em nossa cidade. Nunca houve qualquer razão para um. Quando as pessoas tinham alguma lei para cumprir, iam para Sheridan, a quase um dia inteiro de viagem. Nossa cidade era pequena, nem mesmo organizada como uma cidade. Estava crescendo, mas ainda não era muito mais do que um assentamento à beira da estrada. As primeiras pessoas foram 3 ou 4 garimpeiros que vieram fazer prospecção após a explosão da Big Horn Mining Association, cerca de 20 anos antes, e encontraram vestígios de ouro que levavam a um veio moderado nas rochas salientes que fechavam parcialmente o vale onde avançava para a planície. Você não poderia ter chamado isso de greve, pois outros que se seguiram logo ficaram desapontados. Aqueles primeiros, entretanto, haviam se saído razoavelmente bem e trazido suas famílias e vários ajudantes. Em seguida, uma linha de carga e estágio escolheu um local para um posto de retransmissão. Isso significava um lugar onde você poderia obter bebidas, bem como cavalos. E em pouco tempo os vaqueiros das fazendas na planície e da propriedade de Fletcher no vale estavam chegando à noite. Com nós, colonos chegando agora, mais 1 ou 2 quase a cada temporada. A cidade estava tomando forma. Já havia várias lojas, uma loja de arreios e ferraria e quase uma dúzia de casas. No ano anterior, os homens haviam construído uma escola de uma sala. A casa de São Grafton era maior. Ele tinha um armazém geral com várias salas para alojamentos em uma metade de seu prédio irregular. Um salão com um bar comprido e mesas para jogos de cartas e coisas do gênero na outra metade. No andar de cima, ele tinha alguns quartos que alugava para bateristas perdidos ou qualquer outra pessoa perdida durante a noite. Ele agia como nosso agente do correio, um homem idoso, negociador acirrado, mas honesto em todos os seus negócios. Às vezes, ele atuou como uma espécie de magistrado em disputas menores. Sua esposa estava morta. Sua filha Jane cuidava da casa para ele e era nossa professora durante o período escolar. Mesmo se tivéssemos um xerife, ele seria o homem de Fletcher. Fletcher era o poder no vale naqueles dias. Nós, colonos, estávamos por aí há apenas alguns anos e as outras pessoas ainda pensavam em nós como estando lá por sua tolerância. Ele estava conduzindo o gado por todo o vale quando os garimpeiros chegaram, tendo comprado ou demolido os poucos pequenos fazendeiros que estavam à sua frente. Uma série de anos ruins até o verão seco e o terrível inverno de 86 cortaram seus rebanhos na época em que o primeiro dos colonos se mudou e ele não se opôs muito. Mas agora éramos 7 ao todo e o número aumentava a cada ano. Era uma coisa certa, papai costumava dizer, que a cidade iria crescer e balançar o nosso caminho. O senhor Grafton também sabia disso, eu acho. Mas ele era um homem cuidadoso que nunca permitia que pensamentos sobre o futuro interferissem nos negócios do presente. Os outros eram do tipo que desviavam com o vento predominante. Fletcher era o grande homem do vale, então eles o admiravam e nos toleravam. Levados a isso, eles provavelmente o teriam ajudado a nos expulsar. Com ele fora do caminho, eles nos aceitariam de bom grado. E Fletcher estava de volta, com um contrato no bolso, querendo sua gama completa e novamente. Houve um conselho apressado em nossa casa assim que a notícia se espalhou. Nosso vizinho da cidade, Leo Johnson, que ouviu na loja de Grafton, espalhou a notícia e chegou primeiro. Ele foi seguido por Henry Shipstead, que tinha o lugar ao lado dele, o mais próximo da cidade. Esses dois haviam sido os proprietários originais, marcando seus 180 anos 2 anos antes da seca e cavalgando o aborrecimento de Fletcher até que o corte em seus rebanhos lhe deu outras preocupações. Eram homens sólidos e confiáveis,
fazendeiros tradicionais que vieram de Iowa para o oeste. Você não poderia dizer muito sobre o resto. Entrando de vez em quando, James Lewis e Wells eram dois vaqueiros de meia-idade que ficaram insatisfeitos e levaram o pai para o vale, seguindo o exemplo dele. Sem sua energia e motivação, eles não se saíram muito bem e poderiam ser facilmente desencorajados. Frank Torrey, lá do alto do Valley, era um homem nervoso e inquieto com uma esposa queixosa e uma série de crianças sujas crescendo a cada ano. Ele estava sempre falando em desistir e ir para a Califórnia. Mas ele tinha uma veia teimosa e estava sempre dizendo, também, que ele seria condenado se fizesse trilhas só porque algum fazendeiro de chapéu grande queria que ele o fizesse. Ernie Wade, que teve a última resistência no vale, entrando na cordilheira ainda usada por Fletcher, era provavelmente o mais fraco do lote. Não de forma física. Ele era um homem robusto e simpático, tão moreno que havia rumores de que ele era meio indiano. Ele estava sempre cantando e contando histórias fantásticas. Mas ele estava caçando quando deveria estar trabalhando e tinha um temperamento explosivo que o levava a fazer coisas tolas sem pensar. Ele estava tão sério quanto os outros naquela noite. O Sr. Grafton disse que desta vez, Fletcher o falava sério. Seu contrato previa toda a carne que ele poderia dirigir nos próximos 5 anos e ele estava determinado a levar a chance ao limite. Mas o que ele pode fazer? Perguntou Frank Torrey. A terra é nossa enquanto nós viva nele e obteremos o título em 3 anos. Alguns de vocês já provaram. Ele realmente não vai causar problemas, disse James Lewis. Fletcher nunca foi do tipo que atira. Ele é um bom falador, mas falar não pode nos machucar. Vários dos outros assentiram. Johnson e Shipstead não pareciam ter tanta certeza. O pai ainda não havia dito nada e todos olharam para ele. Jen está certo, ele admitiu. Fletcher nunca deixou seus filhos ficarem descuidados assim. De qualquer forma, ainda não. Isso não quer dizer que ele não deixaria, se não houvesse outra maneira. Há uma veia dura nele, mas ele não vai cair na real difícil por um tempo. Eu não acho que ele vai começar a mover o gado agora até a primavera. Meu palpite é que ele vai tentar nos pressionar neste outono e inverno. Veja se ele pode nos usar. Abaixo. Ele provavelmente vai começar aqui. Ele não gosta de nenhum de nós, mas ele não gosta mais de mim. Isso é verdade. E Wells estava expressando o veredicto tácito de que o pai era o líder deles. Como você acha que ele vai fazer isso? Meu palpite sobre isso, disse papai, arrastando as palavras agora e sorrindo um sorrisinho sombrio como se soubesse que estava segurando uma boa carta fechada em um jogo apertado. Meu palpite é que ele vai começar tentando convencer Shane aqui que não é saudável trabalhar comigo. Você quer dizer a maneira como ele começou Ernie Reed? Sim. O pai interrompeu-o. Quero dizer o jeito que ele fez com o jovem Morley. Eu estava espiando pela porta do meu quartinho. Eu vi Shane sentado de lado, ouvindo em silêncio como ele estava fazendo. Ele não pareceu nem um pouco surpreso. Ele não parecia nem um pouco interessado em descobrir o que havia acontecido com o jovem Morley. Eu sabia o que tinha. Eu tinha visto Morley voltar da cidade, machucado e um homem espancado, juntar suas coisas e amaldiçoar meu pai por contratá-lo e partir sem olhar para trás. No entanto, Shane ficou sentado em silêncio, como se o que aconteceu com Morley não tivesse nada a ver com ele. Ele simplesmente não se importava com o que era. E então eu entendi o porquê. Era porque ele não era Morley. Ele era Shane. O pai estava certo. De alguma forma estranha, o sentimento era de que Shane era um homem marcado. A atenção estava nele como uma espécie de símbolo. Ao aceitá-lo, meu pai aceitara de certa forma um desafio do grande rancho do outro lado do rio. O que aconteceu com Morley foi um aviso e meu pai respondeu deliberadamente. O longo desagrado foi acentuado agora após a calmaria do verão. A questão em nosso vale era simples e, com o tempo, teria de ser levada a um confronto final. Se Shane pudesse ser expulso, haveria uma quebra nas fileiras da idade. Uma derrota indo além da perda de um homem para o reino do prestígio e moral. Pode ser a rachadura na barragem que enfraquece toda a estrutura e finalmente deixa passar a enchente. As pessoas na cidade estavam mais curiosas do que nunca, agora não tanto sobre o passado de Shane e sobre o que ele poderia fazer se Fletcher tentasse qualquer movimento contra ele. Eles me paravam e faziam perguntas quando eu estava correndo para ir e voltar da escola. Eu sabia que papai não ia querer que eu falasse nada e fingi que não sabia do que eles estavam falando. Mas eu costumava. Observo Shane de perto e me pergunto como toda a atenção de escalada lenta em nosso vale pode estar tão concentrada em um homem e ele parecer tão indiferente a isso.
pois é claro que ele estava ciente disso. Ele nunca perdeu nada. No entanto, ele continuou seu trabalho como sempre, sorrindo frequentemente para mim, brincando com mamãe na hora das refeições de maneira cortês, discutindo amigavelmente como antes com papai sobre planos para o próximo ano. A única diferença era que parecia haver muita atividade nova do outro lado do rio. Era surpreendente a frequência com que os cowboys de Fletcher encontravam trabalhos para fazer diante de nossa casa. Então, uma tarde, quando estávamos guardando o segundo e último corte de feno, uma forquilha da grande pinça que estávamos usando para puxá-lo para o sótão se soltou. Tem que mandar soldar na cidade, disse o pai enojado e começou a trelar a parelha. Shane olhou para o rio onde um vaqueiro cavalgava preguiçosamente para frente e para trás ao lado de um rebanho de gado. Vou levá-lo, disse ele. O pai olhou para Shane e ele olhou para o outro lado e sorriu. Tudo bem, é um momento tão bom quanto qualquer outro. Ele fechou a fivela final e partiu para a casa. Só um minuto e estarei pronto. Calma, Joey. A voz de Shane era gentil, mas parou o pai em seu caminho. Eu disse que vou levá-lo. Papai virou-se para encará-lo. Dane-se, cara. Você acha que eu deixaria você ir sozinho? Suponhamos que eles... Ele mordeu suas próprias palavras. Ele passou a mão lentamente pelo rosto e disse o que eu nunca ouvi dizer a nenhum homem. Sinto muito, disse ele. Eu deveria ter conhecido melhor. Ele ficou lá em silêncio observando enquanto Shane reunia as rédeas e saltava para a carroça. Assento. Eu estava com medo que meu pai me parasse, então esperei até que Shane saísse de carro da pista. Eu me abaixei atrás do celeiro, contornando o final do curral, e pulei na carroça que passava. Ao fazer isso, vi o vaqueiro do outro lado do rio girar seu cavalo e cavalgar rapidamente na direção da casa da fazenda. Shane viu isso também, e pareceu dar a ele uma diversão sombria. Ele estendeu a mão para trás e me puxou sobre o assento e me sentou ao lado dele. Vocês starretes gostam de se misturar com as coisas. Por um momento, pensei que ele poderia me mandar de volta. Em vez disso, ele sorriu para mim. Vou comprar um canivete para você quando atingiu a cidade. Ele o fez. Um grande dandy com 2 lâminas e um saca-rolhas. Depois que deixamos as tenazes com o ferreiro e descobrimos que a soldagem levaria quase 1 hora, agachei-me nos degraus da longa varanda na frente do prédio de Grafton, ocupada cortando, enquanto Shane entrava no bar e pediu uma bebida. Will Atkey, o balconista e barman magro e de rosto triste de Grafton, estava atrás do bar e vários outros homens vadeavam em uma das mesas. Passaram-se apenas alguns momentos antes que 2 vaqueiros descessem galopando estrada. Eles reduziram a velocidade para uma caminhada de cerca de 50 metros e com uma demonstração de indiferença caminharam o resto do caminho até Graftons, desmontando e amarrando as rédeas no parapeito à frente. Eu tinha visto um deles com frequência, um jovem que todos chamavam de X, que havia trabalhado com Fletcher por vários anos e era conhecido por seus modos alegres e coragem imprudente. O outro era novo para mim, um homem pálido e de bochechas estreitas, não muito mais velho, que parecia ter acumulado uma vida difícil em seus anos. Ele deve ter sido um dos novos trabalhadores que Fletcher vinha trazendo para o vale desde que conseguiu seu emprego. Contrato. Eles não prestaram atenção em mim. Eles pisaram suavemente na varanda e para a janela do salão parte do edifício. Enquanto eles espiavam, X assentiu e apontou para o lado de dentro. O novo homem endureceu. Ele se aproximou para ver melhor. Abruptamente, ele se virou e passou direto por mim e foi até seu cavalo. X se assustou e correu atrás dele. Ambos estavam tão concentrados que não perceberam que eu estava ali. O novo homem estava levantando as rédeas sobre a cabeça de seu cavalo quando X segurou seu braço. Que diabos? Estou indo embora. Eu não entendo. Estou saindo. Agora. Para sempre. Ei. Escute, você conhece aquele cara? Eu não disse isso. Ninguém pode reclamar que eu disse isso. Estou indo embora. Isso é tudo. Você pode dizer a Fletcher, este é um país infernal aqui de qualquer maneira. X estava ficando bravo. Eu poderia saber, disse ele, assustado. Né? Amarelo. A cor invadiu o rosto pálido do novo homem. Mas ele montou em seu cavalo e saiu da murada. Você pode chamá-lo assim, disse ele categoricamente e começou a descer a estrada. Fora da cidade, fora do vale. X estava parado perto da murada, balançando a cabeça maravilhado. Inferno, ele disse para si mesmo. Eu mesmo vou prendê-lo. Ele caminhou até a varanda. No salão, eu corri para o lado da loja,
para a abertura entre os dois grandes quartos. Eu me agachei em uma caixa dentro da loja onde eu podia ouvir tudo e ver a maior parte da outra sala. Era comprido e bastante largo. O bar se curvava a partir da abertura e percorria todo o caminho ao longo da parede interna até a parede dos fundos, que fechavam uma sala que Grafton usava como escritório. Havia uma fileira de janelas do outro lado, altas demais para alguém olhar de fora. Uma pequena escada atrás deles conduzia a uma espécie de sacada nos fundos com portas que se abriam para vários quartinhos. Shane estava apoiado facilmente com um braço no bar, sua bebida na outra mão, quando Giz chegou a cerca de 2 metros de distância e pediu uma garrafa de uísque e um copo. Giz fingiu que não notou Shane a princípio e balançou a cabeça em saudação aos homens na mesa. Eram 2 esfoladores de mulas que faziam viagens regulares ao vale, transportando mercadorias para Grafton e outras lojas. Eu poderia jurar que Shane, estudando Giz com seu jeito sem esforço, ficou de alguma forma desapontado. Giz esperou até tomar seu uísque e tomar um trago forte. Então ele deliberadamente olhou para Shane como se tivesse acabado de avistá-lo. "Olá, fazendeiro", disse ele. Ele disse isso como se não gostasse de fazendeiros. Shane olhou com muita atenção. "Falando comigo?", ele perguntou suavemente e terminou sua bebida. "Inferno, não há mais ninguém parado aí." "Aqui, tome um gole disso." Giz empurrou sua garrafa ao longo do bar. Shane serviu-se de um gole generoso e levou-o aos lábios. "Eu serei amaldiçoado", disse Giz. "Então você bebe uísque." Shane jogou fora o resto em seu copo e o colocou na mesa. "Já tive melhores", ele disse, tão amigável quanto poderia ser. "Mas isso vai servir." Giz deu um tapa forte em suas calças de couro. Ele se virou para receber os outros homens. "Você ouviu isso? Este fazendeiro bebe uísque." "Eu não pensei que esses lavradores bebessem algo mais forte do que refrigerante." "Alguns de nós sim", disse Shane, amigável como antes. Então ele não era mais amigável e sua voz era como a geada do inverno. "Você já se divertiu e é uma grande diversão para jovens. Agora corra para casa e diga a Fletcher para mandar um homem adulto da próxima vez." Ele se virou e cantou para Will Atkey. "Você tem refrigerante? Eu gostaria de uma garrafa." Will hesitou. Pareceu meio engraçado e passou por mim correndo para o depósito. Ele voltou imediatamente com uma garrafa de refrigerante que Grafton guardava para nós, crianças da escola. Giz estava quieto, não tão bravo, eu diria, mas intrigado. Era como se estivessem jogando um jogo esquisito e ele não tivesse certeza do próximo movimento. Ele chupou o lábio inferior por um tempo. Então ele estalou a boca e começou a olhar elaboradamente ao redor da sala, farejando alto. "Ei, Willie", ele chamou. "O que está acontecendo aqui?" "Cheira." "Não tem cheiro de pecuarista limpo. Isso é puro curral sujo." Ele olhou para Shane. "Você, fazendeiro, o que você e esta reta estão criando lá fora?" "Porcos." Shane estava apenas pegando a garrafa que eu havia trazido para ele. A mão dele fechou sobre ela e os nós dos dedos ficaram brancos. Ele se moveu lentamente, quase a contragosto, para encarar Giz. Cada linha de seu corpo estava tão tensa quanto uma corda de chicote esticada. Estava vivo e de alguma forma rica com uma imensa ansiedade. Havia uma concentração feroz nele, preenchendo-o, ardendo em seus olhos. Naquele momento, não havia nada para ele na sala, exceto aquele homem zombeteiro a apenas alguns metros de distância. A grande sala estava tão quieta que a quietude doía bastante. Giz recuou involuntariamente, um passo, 2... Depois ficou ereto. E ainda nada aconteceu. Os músculos magros ao longo dos lados da mandíbula de Shane eram sucados como rocha. Então a respiração, reprimida nele, quebrou a quietude com um som suave ao deixar seus pulmões. Ele desviou o olhar de Giz. Passou por ele, por cima do topo do portas de vai-vem além, sobre o telhado do galpão do outro lado da estrada, na distância onde as montanhas assomavam em sua própria solidão sem fim. Silenciosamente ele caminhou, a garrafa esquecida em sua mão, tão perto de Giz que quase o tocou, mas aparentemente sem vê-lo. Passou pelas portas e se foi. Ouvi um suspiro de alívio perto de mim. O Sr. Grafton surgiu de algum lugar atrás de mim. Ele estava observando Giz com um estranho e irônico canto da boca. Giz estava tentando não parecer satisfeito consigo mesmo, mas ele se gabou quando foi até as portas e espiou por cima delas. "Você viu, Will?" Ele gritou por cima do ombro. "Ele me abandonou." Giz levantou o chapéu, rolou sobre os calcanhares e riu. Com uma garrafa de refrigerante também. Ele ainda estava rindo quando saiu e nós o ouvimos partir. "Esse menino é um tolo." O Sr.
Grafton murmurou. Will Atticay aproximou-se furtivamente do senhor Grafton. Eu nunca imaginei Shane por um jogar assim, disse. Ele estava com medo. Will, sim. Isso é o que foi tão engraçado. Eu teria imaginado que ele poderia levar-lhes. O senhor Grafton olhou para Will como sempre fazia, como se sentisse um pouco de pena dele. Não, Will, ele não tinha medo de X. Ele tinha medo de si mesmo. Senhor Grafton estava pensativo e talvez triste também. Há problemas à frente, Will, o pior problema que já tivemos. Ele me notou, percebendo minha presença. É melhor pular, Bob, e encontrar seu amigo. Você acha que ele pegou aquela garrafa para si mesmo? É verdade. Shane estava esperando por mim na oficina do ferreiro. Cereja, Pop, o tipo que eu mais gosto, mas não consegui aproveitar muito. Shane era tão silencioso e severo. Ele havia voltado para o humor sombrio que estava com ele quando veio pela primeira vez cavalgando pela nossa estrada. Eu não ousei dizer nada. Apenas uma vez ele falou comigo e eu sabia que ele não esperava que eu entendesse ou para responder. Porque um homem deveria ser esmagado porque tem coragem e faz o que lhe mandam. A vida é um negócio sujo, Bob. Eu poderia gostar daquele menino. E voltou-se novamente para seus próprios pensamentos e permaneceu mesmo até que carregamos as tenazes na carroça e voltamos para casa. Então, quanto mais perto chegávamos, mais alegre ele ficava. Quando chegamos ao celeiro, ele estava do jeito que eu o queria de novo, franzindo os olhos para mim e zombando gravemente sobre os índios que eu escalpelaria com minha nova faca. Papai saiu pela porta do celeiro tão rápido que você poderia dizer que ele estava ansioso para que voltássemos. Ele estava explodindo de curiosidade, mas não faria uma pergunta direta a Shane. Em vez disso, ele me atacou. Vê algum dos seus heróis cowboys na cidade? Shane cortou na minha frente. Um membro da equipe de Fletcher nos perseguiu para prestar suas homenagens. Não, eu disse, orgulhoso de minha informação. Havia 2 deles. 2? Shane disse isso. Papai foi quem não ficou surpreso. O que o outro fez? Ele subiu na varanda e olhou pela janela onde você estava e disse de volta e partiu. De volta ao rancho. Por outro lado, ele disse que estava indo embora para sempre. Papai e Shane se entreolharam. O pai estava sorrindo. Uma para baixo e você nem sabia disso. O que você fez com o outro? Nada. Ele fez alguns comentários sobre os fazendeiros. Voltei para a oficina do ferreiro. Papai repetiu, espaçando as palavras como se houvesse significado entre elas. Você voltou à ferreira. Eu estava preocupado que ele devesse estar pensando no que o Atticay fez. Então eu sabia que nada disso havia passado pela cabeça dele. Ele mudou para mim. Quem era? Foi o Chris. Papai estava sorrindo de novo. Ele não tinha estado lá, mas tinha tudo claro. Fletcher estava certo em enviar 2 jovens como Chris precisam caçar em pares ou eles podem se machucar. Ele riu em uma espécie de diversão irônica. Chris deve ter ficado consideravelmente surpreso quando o outro sujeito pulou. E mais quando você saiu. Foi uma pena que o outro não tenha ficado por perto. Sim, disse Shane. Foi. Apóstrofo. A maneira como ele disse isso deixou o pai sóbrio. Eu não tinha pensado nisso. Chris é arrogante o suficiente para entender errado. Isso pode tornar as coisas muito desagradáveis. Sim, Shane disse novamente. Pode. Final da primeira parte deste audiolivro. Continua e finaliza no vídeo número 2.